áudio para o engenheiro Vinícius Acioli, na manutenção e gerência técnica de equipamentos, e também o nosso bom dia ao Gabriel Bernardo, que fica na edição de imagens. Nosso bom dia também ao querido Paulo Roberto Acioli, que é o diretor de jornalismo aqui da Rádio Mundial News FM, que está sempre conosco e abriu as portas aqui para a gente tratar desse tema tão importante, que é sobre a causa animal e também no meio ambiente. Então, bom dia, Acioli. Bom dia, Pauline. Bom dia, doutora Stephanie, doutor Alex Porta, que já esteve aqui em outra oportunidade. Muito obrigado pela presença. E para completar as nossas boas-vindas, né, a gente dá aqui aos nossos convidados, como o Acioli já antecipou, a gente recebe hoje aqui no estúdio a Stephanie Machado. Ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, é especialista em neurologia clínica de pequenos animais e atua no setor de neurologia do Hospital Veterinário da Rural e também em clínicas particulares no Rio de Janeiro. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Eu gostaria, inclusive, de agradecer o convite e a oportunidade de estar falando sobre um tema que a todos interessa. E é um tema que eu sou apaixonada. Ah, que bom, que bom. Adoro quando vem pessoas apaixonadas pelo que fazem aqui, porque o resultado é outro, né? Muito bem, eu que agradeço a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada. E conosco também o Alex Portes, ele também é médico veterinário, já esteve aqui no programa, em um programa anterior que a gente falou sobre zoonoses, e ele é veterinário formado médico veterinário, mestre na área de neurologia e doutorando em neurologia clínica e neurociências pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Atua na área de neurocirurgia e neuroclínica nas clínicas tanto no Rio quanto em Niterói. Muito bom dia, Alex. Bom dia, Pauline. Mais uma vez agradecer a oportunidade, o espaço, né, de a gente voltar aqui novamente a conversar, e agora sobre uma área mais específica, né? E de mais amor ainda. Ai, que bom. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, Eu Alex. que agradeço. Assim como a Stephanie, pela sua disponibilidade. A gente entende que é bem no horário comercial, vocês têm que remanejar a agenda. Então, eu agradeço muito, fico muito grata pela presença de vocês aqui. Obrigada. E você, ouvinte, já pode começar a participar enviando suas perguntas, curiosidades, comentários, casos que já aconteceram no dia a dia de vocês com os seus animais. Eu apresentei eles, mas não apresentei o tema que nós vamos falar hoje. A gente vai falar sobre problemas neurológicos em animais de companhia, né? Então, a gente vai saber como identificar que o animal está tendo um problema neurológico, saber quais são os tratamentos, os sintomas, o que pode ser feito, em que casos não tem o que fazer, não sei, vamos ver se isso existe ou não, enfim. Vamos saber tudo o que for importante sobre esse assunto. E aí, voltando sim, ao ouvinte, você já pode participar enviando suas perguntas aqui, ligando aqui para a redação pelo número 21, é o DDD, o telefone é o 2263-4239, 2263-4239, repetindo, o DDD é 21, ou enviando uma mensagem pelo WhatsApp aqui da rádio também, que é o 21 DDD 96763, desculpe, 967630650, ou ainda pela página do programa no Facebook. Basta procurar por Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente e enviar a sua participação. Lembrando, mais uma vez, que você está na Rádio Mundial News FM, que desde 2002 dedica 2 horas semanais em sua programação jornalística para temas voltados ao bem-estar animal e ambiental. Sempre com o mesmo objetivo: contribuir para a construção de uma sociedade que respeite mais os animais. E é por isso que o programa Diálogos tem o maior orgulho em fazer parte dessa emissora. Bom, então vamos começar pelo básico, né? O que a gente pode entender sobre problemas neurológicos em animais? A gente pode entender o mesmo que problemas neurológicos em humanos? Então, antes, Paulinho, não sei se você me permite, mas Claro. eu queria só falar um pouquinho em relação à questão, a importância da especialidade. Eu acho Ótimo, que a Stephanie é ok. de concordar comigo em relação a Não isso. basta um clínico. O que acontece? Eu, pelo menos, o que eu vejo dentro da neurologia, a gente vem enfrentando cada vez mais dificuldades em relação ao encaminhamento.
Muitas vezes, quando o paciente chega para nós, ele já chega numa situação bem avançada do quadro clínico geral dele, que compromete, às vezes, até mesmo a nossa intervenção como neurologista. Entendi. Né? Então, eu acho assim, não falando só da neurologia, mas em todas as especialidades que hoje a veterinária vem crescendo cada vez mais, a importância de que o paciente seja encaminhado, né? Que o clínico faça a triagem, que o clínico, e não estamos desmerecendo o clínico, mas o clínico, na verdade, ele é muito importante para nós. Sim, para ele identificar e direcionar, né? É através dele que vai o primeiro contato. Isso, o primeiro contato e o direcionamento. Apesar que hoje muitos já vem procurar a gente diretamente, porque o acesso à internet, então as pessoas veem, acabam lendo, vê as alterações presentes e já acham que é um caso neurologista, que acaba até complicando às vezes um pouco, que às vezes, muitas vezes é clínico o problema, não é neurológico e a gente acaba atendendo, né? E uma questão muito interessante é porque realmente a abordagem aos animais está bem diferenciada ao longo desse tempo. Os cães e os gatos e os outros animais de estimação, eles se tornaram, na verdade, parte da família. Sim. E realmente é isso que o doutor Alex falou. A gente recebe muitas vezes também o contrário. O paciente que já chega direto para você e é o que eu costumo falar, inclusive, para os meus clientes, os tutores de animais. E o que acontece hoje é que o cliente que procura o veterinário especialista, ele é diferenciado também. Ele é um cliente que percebe coisas pequenas nuances no comportamento, em questões pequenas do seu animal, e às vezes isso também facilita ao nosso lado, né? Que a gente consegue diagnosticar e até prevenir coisas que muitas vezes, num quadro já avançado, a gente não conseguiria intervir. Isso que você falou, eu achei bem importante, sobre a questão de que o cliente também é diferenciado, porque isso eu posso entender como aquelas pessoas que realmente cuidam, que realmente são responsáveis pelos seus animais, que realmente não só têm um animal em casa, mas estão atentos a eles, ao comportamento deles, a ponto de identificar um problema neurológico, então ele tem esse cuidado. Não, se o problema do meu animal é dente, um exemplo, eu não vou levar apenas num clínico, eu vou levar logo num especialista em odontologia. Se o problema dele é nos ossos, eu vou levar logo no ortopedista, no fisioterapeuta, enfim. E se é neurológico, eu vou direto. Isso faz diferença também para vocês no tratamento? Faz diferença, inclusive, na nossa casuística e na maneira que a gente vai abordar esse paciente. Isso tem sido bem estabelecido na veterinária, porque antes não era assim. Os animais ficavam do lado de fora, no quintal. Hoje não, os animais dormem na cama com seus proprietários. E esse convívio realmente estreito tem facilitado até os diagnósticos, né? E o envolvimento desse cliente, desse tutor de animal no caso, né? Porque eu sempre converso, inclusive, com os meus clientes que não é só a abordagem do veterinário. Aquele animal, ele depende de duas pessoas, do tutor e do veterinário que está intervindo. Porque se a gente passa um tratamento específico, eu solicito um exame, quem vai precisar abordar aquilo ali dali para frente é aquele cliente. E o tratamento, então, ele é em conjunto. Né? Eu preciso daquele feedback. A gente orienta e o lado contrário também vem. E essa diferença realmente tem sido bem interessante, bem estabelecida. Isso é muito bom, porque isso incentiva as pesquisas dentro da medicina veterinária, a especialização, que realmente é uma coisa nova, né? A casuística de neurologia tem mudado, né? Foi até isso que o doutor Alex falou. Muitas vezes a gente já recebe o paciente que não é neurológico, e aí o proprietário, por se antecipar, muitas vezes não passou por um clínico e já vem direto para a gente com uma abordagem direcionada. Mas isso, por outro lado, é bem importante. Às né, vezes até facilita. E outra coisa que eu ia comentar em relação a essa questão da importância, de vir direto ou não, e passar pelo clínico muitas vezes, que é isso que eu falei, a importância de passar pelo clínico e o clínico realmente encaminhar, o clínico não querer muitas vezes ficar tratando, porque eu pelo menos sofro muito isso, de eu pegar que o clínico já vem tentando tratar há muito tempo, aí quando não tem mais para onde escapar, ele resolve, não, mas esse problema eu acho que o neurologista tem que dar uma olhada. E muitas vezes o paciente já vem com um monte de exames, às vezes exames até que nem... Eu canso de pegar, às vezes, paciente que vem com tomografia não tem nada na tomografia e o problema dele era totalmente, vamos dizer, sistêmico, assim, por um problema de fígado, rins, enfim, só dando um exemplo. Mas, então, a importância, muitas vezes,
dessa questão do olhar do especialista. Não só o neurologista, mas o endócrino tem um olhar diferente, ele vai olhar para o paciente diferente, o neurologista vai olhar diferente, o ortopedista, enfim. Qualquer área vai olhar diferente, direcionar da maneira que tem que ser olhado realmente, interpretar da maneira que tem que ser interpretado e intervir da forma correta, no tempo, e para que você tenha uma resposta efetiva do tratamento. Porque aí, muitas vezes, quando vem para a gente, é como se a gente fosse a salvação. Ninguém mais resolveu, manda para o neurologista que ele vai resolver. E daí acaba vindo para a gente, e o proprietário, muitas vezes, já vem frustrado. Na verdade, assim, o proprietário, quando ele entra numa clínica, ele já entra frustrado. Né? Ele já está frustrado de ter que levar o animal dele ali. Então, se ele já vem frustrado de outros lugares, ele vem ali vendo em você a última esperança, né? E você não resolve, os outros 20 que trataram não são ruins. Ruim é você, que não resolveu o problema. Entendi. Então, a importância da gente realmente, inclusive para a melhora deles, né? Para uma efetividade melhor no tratamento desses pacientes que realmente procure-se realmente o especialista quando se há necessidade. E o estudo da neurologia em animais há quanto tempo, mais ou menos, já começa tem essa especialização? É um estudo novo? Não é novo. Inclusive, eu vi um vídeo ontem, até vou encaminhar para vocês, sobre a interação entre a medicina, isso lá fora, né? A interação entre a medicina e a medicina veterinária. Ela até fala no vídeo assim que os médicos são médicos e veterinários, porque são médicos que cuidam, no caso, de um animal, que seria a espécie humana. Sim. E o veterinário é um médico que cuida de várias espécies ao mesmo tempo. Né? Precisa saber várias espécies juntas. Então, eles têm se unido muito, não só para pesquisa, principalmente para pesquisa, porque muitas intervenções que já são feitas na veterinária há muitos anos estão servindo de base para a medicina humana, né? Por exemplo, o tratamento de rejeição ao potro, não sei se você já viu, Stephanie. Eu até já tinha ouvido falar, mas ontem ela comentou no vídeo e eu acabei indo ver mais sobre. Que existem éguas, no caso a espécie equina, né, que existe rejeição do potro por deficiência na produção de ocitocina, né, que é um hormônio contrarregulatório de afetividade em equinos, não só em equinos, mas no humano também, dos mamíferos de uma forma geral. Pode-se dizer e desde a década de 70, que seria a depressão pós-parto. Então, desde a década de 70, já vem se tratando equinos dessa forma para que não se haja essa depressão pós-parto nessa espécie. Né? E na medicina humana, recentemente, também começou-se a investigar isso para tratar também com base no que a gente vem estudando na veterinária. Mas isso, imagine, década de 70 a gente já vem fazendo isso na veterinária. Então bacana. Tem muita coisa que a gente vem bem à frente deles, que agora eles vêm... Não sei, posso, assim, como leiga e não estou dentro dessa área, mas o que às vezes me parece é que tem uma rejeição. O veterinário não é visto como médico. É um veterinário. Eu sou médica, mas ele é veterinário. Né? Falam que a gente é médico frustrado, né? Dizem isso, uma besteira. Eu não sou frustrado. Exatamente. Eu acho assim, isso é uma visão de alguns. Porque eu, particularmente, tenho vários amigos médicos, né? O meu noivo está formando em medicina agora, e o que é muito interessante e pertinente, eu até converso com a minha orientadora da Rural, que ela é na parte de neurociências, aplicada à acupuntura e neurologia, a gente troca muita figurinha. E essa conversa entre a medicina e a veterinária só tem a crescer. Tanto pesquisas, então, a troca de figurinhas é fantástico, porque muitas doenças dentro da medicina são transponíveis para a veterinária e vice-versa. E a gente cresce junto, cada um dentro da sua área, né? Isso é extremamente importante, e eu acho até que existe um pouquinho disso que você falou realmente, mas eu acho que a cara do veterinário está mudando. E isso depende de todos nós, né? Como especialistas, como veterinário, o modo como a gente aborda o nosso cliente, e assim, isso tem sido bem interessante. É uma conversa entre a medicina e a veterinária, e a medicina buscando na veterinária modelos experimentais. Isso que é importante também, porque é sempre vista como atrás. Há animais e seres humanos. Seres humanos são soberanos. Não, os animais também. São animais também. Claro. Né? Eles também são animais. Nós também somos animais. Exatamente, enfim. Agora, sobre a questão da neurologia, né?
A minha primeira pergunta foi quais são os problemas. Mas antes disso, já que a gente falou sobre outras coisas que antecedem a isso, eu queria saber de vocês, os dois falaram em paixão por essa área. Por quê? O que faz vocês serem apaixonados por essa área? Na verdade, a minha paixão é pela medicina veterinária. Eu até me emociono a falar. Mas a minha emoção é porque, assim, eu sempre quis ser veterinária, né? Então, é uma paixão de sempre. Mas a neurologia em si, meu amor pela neurologia e pela especialidade em si, começou desde a neuroanatomia, que a gente tem nos primeiros períodos. E foi daí que eu comecei a suscitar o amor pela anatomia, e logo em seguida vieram as clínicas, e eu fiz iniciação científica, trabalhei com pesquisa direcionada na parte de neuroendócrino dentro da própria faculdade. Então, isso já, aquela minha paixão só foi tomando força, né? E aí, logo em seguida, entrei em especialização direto da universidade. Meu direcionamento hoje é clínico, até voltado para emergências neurológicas, né? E realmente, assim, quanto mais você estuda, parece que a paixão vai aumentando, né? E o Alex, né, trabalha com médicos também, neurologistas, que a gente esteve conversando antes do programa. Ele deve, assim, porque é diferente você falar que você é veterinário. Você já reparou isso dentro da medicina? É incrível como o veterinário, ele numa mesa de conversa de bar, olha como é engraçado, a gente chama atenção para a conversa. Quando você vê, as pessoas estão falando de animais o tempo inteiro. E você fica assim, aí você fala da sua especialidade, do seu dia a dia, e aquilo te motiva, né? Aquilo te dá força para estudar, para correr atrás e para sempre tratar melhor o seu cliente, a abordagem clínica sempre direcionada e melhor. E a minha paixão, ela só aumenta. Que bom. E você, Alex? Essa questão... Alex deve ser ultra mega, porque mestrado, doutorado, nossa, é uma vida inteira. Não é muito assim. Eu acho que é porque, como eu estava falando com a Stephanie antes, eu tenho uma paixão pela carreira acadêmica. Então, assim, o meu intuito sempre foi, trago na família, meu avô tenho vários na família que são professores. Então, eu trago o meu amor principal vem pela carreira acadêmica primeiro. Sim. Em ser mestre e trabalhar dentro de uma sala de aula. Né? Que é importante. Mas é prazer, mas assim, é porque eu acho muito diferente você ser professor e você sentir prazer em ser professor. É isso que eu ia falar. Quando você coloca em primeiro lugar a paixão, como você bem colocou, pela carreira acadêmica, o que você transmite aos alunos, a sua forma de passar o conhecimento é completamente diferente. Porque eu acho que a gente tem que ter um entusiasmo. É isso que eu ia falar. Se a gente não for um educador entusiasmado, você não passar esse entusiasmo para o aluno vai degringolando ao longo do curso. Sim. E vai... E isso, assim, é fantástico, né? Porque a gente, dentro da faculdade, é óbvio que a gente toma alguns professores como espelho, né? E isso é a motivação, primeira motivação. O professor que está ali na frente, passando o conhecimento atualizado, isso é muito importante para a gente, para o graduando, né? Porque muitas vezes 16, 17 anos entra na faculdade, foi a época que eu entrei. Você cai dentro de um grupo, né? E muitas pessoas se tornam realmente seus mentores, né? Sim, sim. E é fantástico isso, porque eu também tenho uma paixão muito grande pela área acadêmica, né? O meu próximo passo é o mestrado. E realmente, assim, você ter a capacidade de influenciar grupos, né? Positivamente dentro você, como professor, né, tem a experiência realmente mais larga nisso. Você tá ali na frente, você ajudar aquele aluno, você motivar, e isso muda a cara da nossa profissão lá na frente, né? O resultado da sala de aula está no que vocês contribuem para a formação de profissionais melhores, mais motivados, mais satisfeitos na área, durante a atuação no mercado de trabalho. Outra coisa que eu falo em relação a isso, ainda mais vendo o dia a dia hoje que a gente vem passando em relação às pessoas, né? Eu tento ser não só eu tento estar dentro da sala de aula não para dar simplesmente a matéria, mas ser também um professor humanitário. Exato, Alex. Você não ser só um educador daquele contexto ali que você está dentro da sala de aula, mas você transformar pessoas realmente para aqui fora, para tornar a gente ter uma questão, um mundo melhor e mais evoluído. Exato. Porque a gente vê, e eu vejo isso dentro da veterinária,
uma disputa muito grande em relação a profissionais, em falar mal um profissional do outro. Sim. Essa coisa de não encaminhar porque achar que vai roubar cliente, vai roubar paciente. Então, esse egocentrismo que ainda existe na veterinária, como existe na medicina também, isso tem que acabar, porque quando isso acabar, isso vai unir não só as profissões, mas principalmente a classe. Tanto, isso mostra tão grande e forte que é a classe dos advogados, do direito. Exatamente. Eles são tão unidos que não tem nada que derrube eles, né? Mas pela união, e realmente assim, não existe essa questão de discriminar um ao outro, ou se fez uma coisa errada, falar mal, né? Não existe essa questão de ética, ligar, né? A ética, não, infelizmente, ainda é algo que falta muito. Então, o meu amor vem pela essa questão da educação, em educar, pelo prazer de realmente estar ali dentro da sala de aula. E eu não sei se todos os ouvintes já assistiram o House, mas eu sou apaixonado por essa série. E o meu amor vem em relação a que nem ele, o fato de diagnosticar. Eu quero resolver o problema. Meu amor vem para resolver o problema. E uma coisa assim muito... A minha satisfação vem disso. Meu amor vem por isso. Eu tenho que resolver. Enquanto eu não resolvo, eu não fico satisfeito. Né? E não é nem o satisfeito assim, eu ter que ver alguma coisa do proprietário em relação a mim, agradecer, não, porque muitas vezes, na maioria das vezes isso não acontece. Mas o fato de eu resolver o problema do paciente e eu ver ele bem. Entendi. Que é o que a mesma coisa o House faz. Para ele quer ver o paciente bem. Não interessa se vai ter agradecimento ou não, mas o fato é ele... E quanto mais desafiador, melhor. Homens são sempre assim. A maioria das vezes vocês também. E contextualizando, a neurologia ela exige isso do profissional. Ele exige um profissional direcionado para realmente seguir um passo a passo e neurolocalizar, que a gente chama, né? E realmente, assim, o caráter investigativo da neurologia é fantástico, né? Você sente um detetive mesmo. Porque é um labirinto, né? Muita coisa. É muito complexo. Eu imagino que seja para vocês identificar e resolver aquilo. Porque agora acho que a gente vai começar a entrar mais nessa questão das doenças, né, e começar a falar quais são as alterações. A gente tem que também deixar bem claro a diferença entre doença neurológica e quando é uma situação problema comportamental. Que muitas vezes se confunde um pouco o que é comportamental e o que é doença neurológica. A doença neurológica, normalmente, lógico, o comportamental até vem também, mas nem tanto quanto desencadeado por um fator primário. Né? Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, a gente falou aquele dia das zoonoses, a sinomose, que é uma doença que é causada por um vírus, que infelizmente nos cães a gente ainda não tem cura desse vírus, né? A gente consegue controlar a viremia, controlar esse vírus, mas não consegue revelar totalmente a doença, mas é uma doença que causa alterações neurológicas. Por exemplo, paralisia, convulsões, que são características da doença. Diferente de um problema comportamental, às vezes, um animal que se automutila por um estresse em casa, por ficar muito tempo sozinho em casa. Né? É desencadeado, sim, por um problema neurológico, mas não é uma doença propriamente dita, né? Desencadeado por um fator primário infeccioso. Alteração enfim. de conduta, né? Comportamento, né? Em relação ao ambiente, muitas vezes. Mas essa diferença é muito importante para a gente também. Algumas doenças causam alterações comportamentais também, né? Neurológicas. Por exemplo, um animal que está latindo mais do que o comum, né? Latindo para o nada, isso também, para a gente, é uma pequena nuance entre o comportamento e a neurologia, e caminham os dois juntos, né? Mas isso é muito importante diferenciar, porque existe também um especialista em comportamento animal, né? E aí muitas vezes vem para a gente acaba esgotando todas as nossas possibilidades diagnósticas, e muitas vezes é um paciente que a gente vai encaminhar para um profissional de comportamento. Eu vou dar um exemplo rápido, já que a gente está falando dessa questão de comportamento. Recentemente, tem uns 40 dias atrás, eu atendi um Beagle, veio para mim, na verdade ele veio para mim por um problema realmente neurológico, ele teve um AVC. Depois a gente vai falar sobre isso, ele teve uma paralisia facial por um acidente vascular cerebral, só que na conversa toda com o cliente, que é essa coisa assim, que você começa a se envolver ali, conversar várias coisas, saber do dia a dia do animal, enfim, da família. E eles reclamavam muito que um Beagle de 8 anos, que desde os 2 anos de idade foi diagnosticado como atópico, que a gente chama, um animal que se coça compulsivamente, sem necessariamente um fator pré-existente. Né? E já tinham feito de tudo com ele, enfim.
para resumir a história, eu tratando essa questão facial, e daí comecei a investigar mais a vida desse cachorro em casa. A minha área não é comportamental, mas acaba que a gente vai metendo o nariz no meio e vai querendo fazer as coisas. E eu queria saber o que estava acontecendo. E ela relatava que ele se coçava, que o cachorro se coçava muito em momentos pontuais, né? Principalmente quando a família sentava para comer, o cachorro começava a pular nas pernas, pedia as coisas, eles até davam, mas ele saía de perto e começava a se coçar, de se bater na parede, de se coçar. E sempre assim, outro momento também, quando chegavam visitas em casa, ele começava a se coçar bastante. Tá. E aí, enfim, a única coisa que eu pedi para eles fazerem para mudar a situação, porque eu queria ver, até entrei com medicação para diminuir esse estresse, para ver se funcionava, mas até resolveu, mas não tanto. E daí foi quando eu comecei a tirar e pedir única e exclusivamente para eles, na hora que eles fossem comer, independente do momento, se fosse ou a família inteira, para colocar um pote de comida junto do lado da mesa. Toda vez que eles fossem fazer, independente do momento, sentou na mesa para comer qualquer coisa, coloca o pote junto com ração. Sim. Resolveu o problema 100% da cachorra. Parou de se coçar, não se coça mais. Tem alguns momentos que ela se coça, mas oriundos de outro problema. Ela teve recentemente, ela entrou em contato comigo e falou que estava se coçando, mas era por pulga, né? Então, assim, aquele fato determinante do comportamento mesmo dela não existe mais. Só por essa mudança na rotina. E outra coisa que eles faziam era, quando chegava a visita, eles trancavam o animal em casa, no quarto, no banheiro, porque ele se agitava muito e ficava pulando em todo mundo. E eu pedi para não fazer isso. Quando a visita chegar, eu falei para ela, pede para a visita só dar uma atenção, passar a mão e pronto. Ele já parou. Agora, quando recebe visita, ele até pula, faz a festa, mas dá aquela atenção, ele para. E pronto. E quando não parava, ele fazia essa questão de se coçar. É interessante. A gente vai continuar esse assunto logo após o intervalo. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Grupo Mundial News de Comunicação. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. Horas no ar. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Pauline Machado. Estamos apresentando Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Oferecimento Curso Técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. De
volta ao segundo bloco do programa Diálogos, hoje falando sobre problemas neurológicos em animais de companhia. Aqui no estúdio recebo a Stephanie Machado, ela é veterinária formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é especialista em neurologia clínica de pequenos animais e atua no setor de neurologia do Hospital Veterinário da Rural e também em clínicas particulares do Rio de Janeiro. Conosco também o Alex Portes, ele é médico veterinário, mestre na área de neurologia e doutorando em neurologia clínica e neurociências pela UF. Atua na área de neurocirurgia e neuroclínica nas clínicas aqui do Rio e também em Niterói. Bom, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre as questões assim, bem... Passamos por cima uma pincelada, né, sobre essa importância de identificar um problema neurológico realmente de um problema comportamental, né? Então, o que a gente pode entender sobre problemas neurológicos propriamente dito? Um dos problemas mais comuns realmente, muitas vezes até perguntam para a gente, animal tem convulsão? Tem. Sim. Existem animais epiléticos, né? E uma das principais alterações e mais comuns é a epilepsia e as crises convulsivas propriamente ditas, né? Sem ter uma causa epilética, o paciente ser epilético. Alterações comportamentais podem estar envolvidas, inclusive, concomitantes com alteração neurológica, andar compulsivo, o paciente anda, muitas vezes pergunta para o proprietário, anda sem parar? Anda, doutor, anda o dia inteiro. Se eu não parar... Sem rumo, assim? Sem rumo, aí para no canto das paredes, aí, em obstáculos, né? A gente sempre pergunta, a gente faz testes neurológicos até no consultório em relação ao obstáculo, o paciente, ele anda obstinadamente. Anda, encosta, para e faz head pressing, que é o que a gente fala, o paciente para, coloca a cabeça sobre o obstáculo e fica. Se ninguém tirar ele dali, ele vai ficando. Alterações realmente que remetem ao córtex, né, cerebral, as convulsões, comportamento, andar. Muitas vezes, alterações de caminhar vão parar, muitas vezes, na mão do ortopedista. E, às vezes, o problema é neurológico. Né, o paciente que tem uma alteração, tem uma ataxia, que é o que a gente chama de incoordenação dentro da medicina, e o paciente anda incoordenado. Ele anda, doutora, ele anda, parece como se estivesse bêbado, muitas vezes assim. Uhum. Existem vários tipos de ataxia, né? E realmente o paciente caminha e deambula e as patas, uma encosta na outra, Sim. Não tem aquele caminhar quadrúpede adequado. Isso, muitas vezes, dor, né? Lesões medulares estão envolvidas com um quadro de dor agudo, tá? Inclusive os casos de hérnia de disco, a gente deve falar por aqui, que é um dos problemas mais comuns também em cães. Sonolência, o paciente, doutora, só dorme. Um cão dentro de um consultório, ele precisa ter um comportamento de um cão, agitado, muitas vezes dentro da sua limitação pela idade, né? O paciente idoso ele tem um comportamento, o de 7, 4 meses tem um comportamento. Mas esse tipo de alteração, o paciente, no meio da sua consulta, está dormindo. Mas, por exemplo, e no caso do gato, que eles tendem realmente a dormir muito durante o dia? Então, aí a gente tem que diferenciar entre estado mental, né? A sonolência, por si só, o paciente, por estímulo, você vai lá e chama o seu gato, ele acorda. Muitas vezes o paciente, você faz estímulo e ele continua dormindo. Dormindo. Entendi. E o gato também, ele é diferente no consultório, né? Muitas vezes o Sim, gato... ele não fica normal. Exatamente. É um comportamento, muitas vezes até bom a gente fazer domicílio de gato, porque a gente faz essa diferença. Embora né? ele também perceba a presença de, entre aspas, um estranho, mas ele pelo menos está no ambiente dele, né? Perfeito. E muitas vezes o gato ele sente o acuado, ele vai em sensação de ameaça, de ataque, né? Numa consulta. Outras não, ele tenta se esconder e tal. Aí muitas vezes você atende um gato e ele caminhando dentro do consultório, anda e se encostando nas paredes do consultório e caminhando. Isso não é um comportamento natural daquela espécie, né? E isso é uma das diferenças. Acredito que o Dr. Alex também possa acrescentar. Então, eu só ia falar em relação, já que ela puxou a conversa nessa questão da convulsão, eu acho que a gente tem que deixar bem
bem pontuado, a convulsão, na verdade, ela é uma primeira manifestação clínica. Né? Na maioria das vezes, eu acho que grande maioria das vezes, os pacientes, tirando a parte de coluna aí, eles vêm para a gente com o primeiro relato, a reclamação é quadros convulsivos. Começou a apresentar quadros convulsivos. E a convulsão tem que deixar bem clara que uma coisa, que foi que ela falou, uma coisa é a convulsão, outra coisa é o paciente epilético. Né? Como é que a gente sabe? A epilepsia é a doença. A convulsão é uma manifestação momentânea. Síndrome, ela né? pode ser momento só. Convulsão, eu posso ter uma convulsão hoje e nunca mais ter o resto da minha vida. A epilepsia é a pessoa que vive e tem isso não diariamente, mas vai conviver com isso para o resto da vida. É uma doença, ela sofre disso. Desencadeada por fatores existentes, por exemplo, o próprio estresse, no caso a agitação, barulho, são fatores que vão desencadear ou um mau funcionamento, digamos assim, como a gente diz em poucas palavras, um curto-circuito do sistema nervoso momentâneo e vai causar a convulsão. Só que deixar claro que a convulsão ela vem acompanhada muitas vezes de problemas, por exemplo, problema hepático causa, problema renal, que seriam os problemas sistêmicos. Né? Que quando uma vez resolvido, essa convulsão vai cessar. Aí a importância do clínico, entendeu? Né? Porque aquele paciente convulsionou, muitas vezes vem parar, e aí aquela abordagem de triagem que o Dr. Alex estava falando, de fazer os exames básicos, iniciais, e a gente começar a descartar aquelas doenças sistêmicas, porque uma hipoglicemia pode levar a uma crise convulsiva. Eu sempre costumo explicar para os proprietários, para os tutores, de que a convulsão ela é uma síndrome, ela pode acontecer em várias doenças diferentes. Do sistema nervoso também. Ela é uma manifestação neurológica e aí a gente precisa de investigar a causa. Entendi. Ela mostra que tem alguma coisa errada em algum lugar. Onde? Vamos investigar. A abordagem inicial é a gente começar a investigar pelas causas sistêmicas. Mas pode ser que a gente depare, o paciente chega pra gente, você investigou, fez aquela triagem da parte sistêmica, ok, tudo bem, fígado, rim, nada metabólico que envolva a possibilidade de crise. E quando você faz um exame neurológico no paciente, ele tem uma ptose, tem uma caída do lábio, outras alterações dentro do seu exame neurológico. E o problema é isso, que muitas vezes, essa parte o clínico não tem olho. Entendi. Porque isso é coisa que a gente está acostumado, eu já sou meio viciado nisso. Eu olho um cachorro na rua, a primeira coisa que eu vejo é ele andando. Exatamente. Como que ele está andando. O olhar então, assim, a gente acaba sempre... Você fica mais focado em alguns detalhes, né? Essa simetria de face, por exemplo, que muitas vezes você não vê, o clínico não vê um olho caído, eu enxergo um olho caído, uma boca caída, uma orelha caída, que isso já me mostra alguma possível alteração. Mas ainda em relação a essa questão da convulsão, e aí confunde muito com essa questão comportamental. Por exemplo, dar um exemplo aqui, eu atendi agora semana passada, um gato, estava falando de felino, ele tem uma rinotraqueite crônica. Na verdade, ele foi adotado em janeiro. E aí a proprietária começou a cuidar e sempre tratando, nunca conseguiram controlar efetivamente a rinotraqueite dele. E quando veio para mim só pelo relato de que o animal estava tendo momentos de agressividade em casa e de hipersensibilidade, que a gente chama. Não podia encostar nele, que ele pulava, ele se assustava. E assim... A primeira coisa que eu fiz quando chegou no consultório, eu pedi para soltar o gato, ele ficou no consultório, ele fez como qualquer outro gato faz em casa, investigou o consultório inteiro, ficou à vontade, veio, até brincou comigo, e enquanto isso eu conversando com os proprietários. E assim, fiz todos os exames possíveis dessa parte neurológica para identificar alguma coisa nele, não mostrou nada. A questão de barulho eu sabia, derrubei coisas no chão assim aleatoriamente para ver se ele ia se assustar, não ia assustar. Então, são momentos específicos que ele tem isso que elas estavam me relatando. E assim, para você ver como fica tão complicado a gente diagnosticar, eu acabei fechando o quadro dele pela rinotraqueite. Ele tem a rinotraqueite e a gente tem relatos que a rinotraqueite, o vírus, tem acesso no sistema nervoso central, e uma das características é a agressividade. O animal ficar em alguns momentos agressivo, ele ter perda do consensual, que a gente chama, ele como se fosse uma amnésia, digamos assim. Ele para, você chama, ele não te responde, ele fica olhando para o nada e de repente tudo volta ao normal e nada como se nada tivesse acontecido. Né? Então a gente começou a tratar, a gente conseguiu tratar agora de forma efetiva, porque ela vinha fazendo uso de vários anti-inflamatórios, antibióticos, assim, sem não dizer um acompanhamento, mas sem ter feito um antibiograma, por exemplo, para ver o que ele realmente era sensível, testou tudo que é tipo de antibiótico, já não estava fazendo mais efeito.
E agora que controlou, lógico, com outras medicações que eu associei junto, a gente conseguiu controlar e ele parou com isso, né? Então, assim, você tem muitas vezes concomitante alguma doença junto. E a gente tem muitas doenças infecciosas em cães e gatos. Que acabam de alguma forma. Que difícil. Que aí entra no que a gente chama hoje na veterinária. Na veterinária, inclusive, e na humana, que os últimos 5 anos para cá vem sido falado muito, que são as doenças neuroinflamatórias, que é o mundo neuroinflamatório, que por alguma alteração na periferia, seja infecciosa ou seja sistêmica do próprio organismo, alguma alteração, gera uma neuroinflamação, que a gente chama, uma inflamação desse sistema nervoso, que atrapalha a função celular e vai desencadear eventos como convulsão, ou até mesmo, por exemplo, quando desencadeado por, que a gente falou da sinomose anteriormente, uma paralisia de membros, enfim, tudo isso envolvido com esses eventos. Então agora tem começado a se estudar muito mais isso, né, que é o que a gente falou da pesquisa, né, que a gente está começando a se afundar mais nisso e entender esses eventos bioquímicos funcionais do sistema nervoso, para poder cada vez mais entender isso, porque é uma caixinha de surpresa aí dentro. Agora, vocês falaram sobre a questão, não, acho que foi você, do animal que teve AVC, né? Então, os animais, eles podem ter também as mesmas doenças que a gente fez. Alzheimer, o animal pode ter? Pode. AVC, o que mais? Em relação ao AVC, é muito legal a gente falar dele, porque eles são muito mais evoluídos que a gente, eu acho. Porque em relação, por exemplo, o AVC, a recuperação deles é não muito rápida, mas é muito boa. Dificilmente o animal, eu pelo menos, eu acho que eu tenho 2 pacientes só que ficaram com uma sequela muito discreta, assim, que nem é perceptível para qualquer pessoa. 2 cachorros. Inclusive o gato é muito mais comum do que no cão. AVC? Pelo menos eu tenho uma experiência. Então, a gente tem 2 tipos de AVC, o AVC hemorrágico, né, e o AVC isquêmico. O hemorrágico seria por um derramamento, vamos dizer assim, de sangue, e o isquêmico, não suprimento de sangue. O sangue não chega em determinada região do cérebro e você tem morte das células dessa região. E isso vai gerar um quadro de AVC, dessa paralisia. Mas o interessante de falar nisso e chamar para a questão anatômica é que eles têm uma microvascularização muito grande. Então, lógico, é usual acontecer, mas é muito menos do que no humano. O humano tem uma vascularização, digamos assim, mais... me fugiu a palavra. Muito mais grotesca, assim, não é delicada a vascularização. Tanto do sistema nervoso quanto do coração, né? Tanto é que por isso que eles não têm infarto. Os cães e gatos, eles têm microinfartos ao longo da vida e não vão morrer de infarto. Sem manifestação. Sem manifestação clínica. Diferente do humano, que a vascularização é grosseira. Ela não tem esses microvasos que eles têm. Quando dá, não tem muita escapatória. E uma coisa assim, até linkando a questão aí do AVE, né, que é acidente vascular encefálico, podendo ser hemorrágico ou isquêmico, uma coisa muito importante é que muitas vezes eles têm sido superdiagnosticados. O que é isso? O paciente chega, muitas vezes por uma diferente abordagem, é um quadro agudo por ser vascular, então o paciente estava... Oi? Tudo fala em AVC, o clínico já fala AVC. Exatamente. Então, assim, o clínico, ou então até mesmo, já chega o proprietário, já chega com esse discurso, doutora, teve um AVC. Ficou assim, e muitas vezes, né, aquela abordagem e aquela triagem foi feita mal direcionada, porque o que a gente tem visto, inclusive, Pauline, é que muitos casos, como tem sido super diagnosticado, muito falado nisso, a casuística não condiz muito. Quando a gente vai investigar, o neurologista vai investigar, muitas vezes tem um tumor envolvido. E aí não era um AVC, era um tumor com uma manifestação aguda para uma doença crônica. Muitas vezes veio pequenas manifestações e o proprietário não notou. Aquele clínico passou pelo clínico, muitas vezes ele não pegou aquelas pequenas nuances. Teve uma crise convulsiva esporádica uns 3 anos atrás. Mas investigou, não, aí ele melhorou, não teve mais nada, a gente entrou com anticonvulsivante. E aí, quando você, muitas vezes, dá continuidade a essa investigação, você vê que o paciente tem um tumor. E muitos casos, a gente até discute muito isso em mesa redonda, junto com outros neurologistas, né, Alex? Muitas vezes, o AVL tem sido super diagnosticado, super. Né? A alteração neurológica central, teve convulsão, o paciente ficou com uma lesão, muitas vezes pitose, né? O lábio caído,
hemiface caída do paciente, que isso acontece também, ou então alteração apenas um lado dos membros, né, que geralmente M é alteração, então membro anterior ou só direito, lado esquerdo, lado M lateral, né, e quando você vai investigar era um tumor, entendeu? Então muitas vezes tem super sido falado, quando na verdade a gente tem outras causas envolvidas. Eu peguei um paciente recentemente assim também, veio para mim por AVC. Chegou para o clínico, AVC, o cão tinha uma otite. Olha. Exatamente. É porque dentro das alterações vestibulares, ele estava linkando o gato, né? Só voltando ao que ele estava falando de alterações sistêmicas, até a rinotraqueite. Eu peguei, inclusive, recentemente um caso, e é muito comum, síndrome vestibular, que é uma alteração de ouvido interno, que é neurológico, tá? O paciente, ele chega muitas vezes em rolamento mesmo, sobre o próprio eixo do corpo, inclinação de cabeça, a cabecinha tortinha, e nistagmo, que são os movimentos involuntários dos olhos, né? Ah, sim. São movimentos coordenados e involuntários dos olhos. E o paciente felino que eu peguei, ele linkando aí com doença da rinotraqueite, era uma rinotraqueite crônica. Quando eu fui investigar, chegou para mim já no quadro de síndrome vestibular, sinais periféricos, sem alteração central, então não tinha envolvimento de tronco encefálico, outras alterações envolvendo regiões mais centrais, e era periférico, então envolvia ali o oitavo par, né, o oitavo par craniano, e a parte interna de ouvido. Quando a gente foi investigar, esse paciente apresentava pólipo nasofaríngeo, né? Que é isso? Um pólipo é um crescimento mesmo de uma massa, justamente por uma infecção recorrente. Aquela infecção viral recorrente na nasofaringe, na região da garganta, falando assim, mais propriamente dita, propicia o crescimento de uma massa naquela região. E essa massa, porque tem uma comunicação do ouvido interno com a faringe, com a garganta dos animais, nós temos também essa comunicação, e esse pólipo, ele foi crescendo ao longo dos meses, e ele foi parar dentro do ouvido. Entendi. E aí, dentro do ouvido, aquela infecção se estendeu para uma infecção bacteriana, e o paciente, o caso culminou, graças a Deus, o paciente está ótimo, a gente teve que fazer uma abordagem cirúrgica, porque era um caso já avançado. Sim. Mas o que propiciou a gente diagnosticar isso? Exames de imagem. Sim. Eu tive que pedir uma tomografia, né? E a abordagem dos nossos pacientes exige, muitas vezes, um investimento financeiro. Não tem como a gente fugir disso, né? A ressonância magnética a gente já tem à disposição, não aqui no Rio ainda, mas a gente tem em São Paulo, já linkando aí com o diagnóstico. A gente tem coleta de líquor, que muitas vezes são necessárias para a gente diagnosticar doenças inflamatórias ou infecciosas do sistema nervoso. A gente faz uma punção mesmo, ou na própria região lombar, ou atrás, na nuca do paciente, para a gente coletar o líquido que circula dentro do sistema nervoso central. E aí sim a gente consegue dar continuidade à abordagem diagnóstica, né? E muitas vezes isso é difícil. É difícil um proprietário querer submeter seu animal, muitas vezes, que não tem alterações tão exacerbadas, a um exame invasivo. Porque é um exame invasivo e a gente tem os seus riscos, né? E esse paciente, por exemplo, precisa passar por uma tomografia. E exige um investimento, né? Exige ali um envolvimento emocional com aquele animal. Existe a responsabilidade, exato, né? Exato. Porque a gente sempre fala aqui nos outros programas, a gente, não me lembro se no que o Alex participou, mas a gente sempre volta a essa estaca zero. Só tenha um animal de estimação, seja ele comprado, adotado, se tiver condições, e a consciência de que em algum momento ele vai precisar de um tratamento. Primeiro, tem que levar sempre, frequentemente, regularmente ao veterinário. Tem que estar com as vacinas em dia. Se ele ficar doente, vai precisar de acompanhamento médico. Então, ter essa responsabilidade, essa consciência. E não pegar porque é bonitinho. Porque na hora que tem um problema, o bonitinho vai se tornar feio porque vai ficar jogado. Não vou gastar dinheiro com ele. Como se fosse um objeto, né? Que não tem importância, enquanto é uma vida que você trouxe para a sua responsabilidade, e na hora que ele precisa, ele não tem esse atendimento. Por causa de dinheiro, eu entendo que alguns exames são caros, mas a gente tem que pensar nisso na hora da adoção, na hora da compra do animal. Mas eu acho que, assim, eu não... Assim, pelo menos na neurologia, né? Acaba que a gente trabalha com... Eu não sei como é a rotina da Stephanie, mas
você acaba trabalhando com um perfil de proprietários. Eu acho que tutores que chegam ao ponto de procurar então, assim, um neurologista já tem essa consciência, né? Ele já sabe que ele vai gastar. Lógico que eu atendo em alguns lugares que existe a deficiência em relação à questão orçamentária, mas eu, particularmente, eu consigo vender a importância de fazer aquilo ali. Sim. E o proprietário dá o responsável dá um jeito de fazer o procedimento. O exame, vendo a importância que aquilo ali vai resolver. Sim. Entendeu? Do que ele ficar protelando e não posso, e isso daqui a pouco chegar num momento que não vai ter mais o que fazer. Sim. Né? Então, isso puxando a relação, a importância de o momento certo de pedir o exame, que é o que a gente falou do início. Às vezes eu pego o paciente que já vem com tomografia para mim, e até tem inclusive hoje me ligaram de manhã, a proprietária me contou toda uma história, falou que tem todos os exames inimagináveis, que tem até tomografia da cervical, e que o cachorro está começando a parar de andar, e daí ela começou a contar uma história que foi pego na rua, o cachorro tem TVT, e o que é TVT? Desculpa, é tumor venéreo transmissível. É como se fosse uma AIDS, digamos assim. Sim. Tá? E acabou que daí no meio da conversa ela começou a falar que fizeram um exame lá, suspeitaram de sinomose, e aí trataram só com antibiótico e anti-inflamatório esse paciente, mas estava descartada a sinomose, porque ele não tinha tido os eventos neurológicos propriamente dito, não apresentou os sintomas neurológicos, então eles descartaram a possibilidade de desenvolver a doença. E aí ela falou que gradativamente agora ele vem perdendo o movimento, é um cão de 2 anos, e assim, é um cão que provavelmente, com certeza, ele tem todos esses exames, e ele é um paciente que vai ter sinomose. Se eu fizer o líquor, que é o exame que ela estava falando, sim. E aí eu quero puxar a atenção para isso. Eu, particularmente, o primeiro exame de eleição para mim é o líquor. Se é um paciente que chega para mim, não está tomando nada de medicação, está com o problema, eu desconfio que o problema é central, não é periférico, é realmente de origem central, né, encefálica, é o primeiro exame para mim, porque é o exame hematológico que a gente chama do exame do cérebro para a gente. Porque ali o que explicando, né, esse líquor, ele não, assim como no humano, ele é transparente, límpido, é uma solução salina, que não pode ter nada nela. Não pode existir nenhum tipo de célula de defesa, nada. É um líquido que protege o sistema nervoso, e então tudo que der alterado nele é o que vai ser parâmetro para a gente poder encaminhar. Então é muito mais fácil ali da gente direcionar para onde a gente vai quando a gente tem esse exame. Então muitas vezes o proprietário, às vezes, que nem eu falei, faz uma tomo, vem com uma tomo para mim que não tem nada, que o clínico pediu achando que era, e daí o proprietário fica frustrado, porque já aconteceu tecla ali, de vir para mim com uma tomografia, nada. O paciente não estava andando, veio com a tomografia, eu falei, expliquei a situação, falei, vamos fazer um líquor e vou pedir um exame específico para a gente detectar se o animal tem sinomose ou não nesse líquor. O paciente tinha sinomose. Aí o proprietário gastou no exame R$200 para fazer esse exame, só que na tomo ele gastou R$1.500 e não teve resposta. Então, assim, a importância e o momento certo de realmente encaminhar e a gente saber direcionar a importância em que momento pedir, né? Porque em neurologia a gente trabalha com neurolocalização. Então, a gente localiza a lesão para a gente começar a pensar na investigação. Entendeu? É uma abordagem diferenciada das outras especialidades. Por exemplo, muitas vezes eu já peguei várias vezes paciente com alteração neurológica periférica. E muitas vezes ele começa com alteração discreta em membros posteriores. Aí quando o paciente chega para mim, já tem uma alteração muito exacerbada dos posteriores, mas já está começando nos anteriores. E aí ele tem uma tomografia de coluna tóraco-lombar. Quando, na verdade, a abordagem dele é outra, é periférica. Então, a importância mesmo do especialista, o olhar do especialista em cima de cada caso, né? Entendi. Isso é bem importante. A senhora? Pauline, olha só, tem várias manifestações aqui, inclusive tem perguntas aqui, e curtidas, compartilhamento. Nesse bloco não dá para a gente falar, mas vou deixar aqui uma pergunta aqui de uma mamãe coruja chamada Palmira Machado. Beijo, mãe. Excelente abordagem, doutores, parabéns. Ela pergunta aqui, ela direciona a pergunta à mesa, né? O ciúme pode causar agressões do ciumento aos demais cãezinhos de casa? O que fazer? Quer que eu repita?
para responder agora ou depois do intervalo? O ciúme deixar a expectativa, né? pode causar agressões do ciumento aos demais cãezinhos de casa. E o que fazer? Vamos deixar para o... Vocês conseguem responder em 3 minutinhos? Acho que é melhor a gente deixar. Eu acho que... Tem outra, Cioli? Olha, não perguntas, tem alguma aqui no Zap, mas vamos lá. Então a gente vai agradecer aqui ao Alexandre Morcilla, ao Ricardo Pavão, Ana Paula Souza, Eliane Vasconcelos, ao Eugênio Baixo, meu amigo Eugênio Baixo, presidente do Esporte Clube Mackenzie, que está nos ouvindo também. Está aqui, rapaz, olha que surpresa também, é corujice hoje, ó. A doutora Paula Roberta Cioli, médica neurologista do Hospital Pedro Ernesto, está me ouvindo. Obrigado, filhota. Um beijo para você. A Andréa Lopes já esteve aqui. Eu só não me lembro se foi aqui no Diálogos. A Maria Luísa Curti, a Jaqueline Freitas, José Carlos Pires, o Carlos Siqueira, meu amigo também, a Maria Tereza Avance, a Magali Silva. A maioria desse pessoal são protetores de animais, né? Que acompanham esse programa, como acompanhava com a Freira do Garoto lá. Daí a Maria Luísa Corte de novo, você que é fã da gente aqui. Né? Obrigado, Maria Luísa. Gostaria que você tivesse um dia aqui, que eu nem a conheço, né? Conheço só pelo Facebook. Só pelo Facebook. Nos tornamos amigos acredito que há 1 ano já, e conversamos muito pelo Facebook. O Carlos Rocha, comunicador aqui da rádio, e o restante que a gente, no decorrer do programa, consegue ler aqui. Então, depois do intervalo, a gente responde a pergunta sobre a questão do ciúme, né? Se pode desencadear um problema neurológico. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Grupo Mundial News de Comunicação. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. 24 horas no ar. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite, com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado. Estamos apresentando Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Oferecimento. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. De volta ao terceiro bloco do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente, hoje falando sobre problemas neurológicos em animais de companhia.
Aqui no estúdio a gente recebe o Alex Porte, que é médico veterinário, mestre na área de neurologia e doutorando em neurologia clínica e neurociências pela UF. E também a Stephanie Machado, também médica veterinária, especialista em neurologia clínica de pequenos animais. A gente encerrou o bloco anterior com uma pergunta falando sobre a questão de ciúmes, né, de um animal e outro, se isso pode desencadear um problema neurológico. E aí? Queria ouvir os dois sobre essa questão. Pode começar. Vai lá. É uma abordagem até interessante, porque, na verdade, o ciúme ele vem como um fator ambiental, né, e pode ser um fator estressante para aquele animal, né? A questão ali da dominância entre os cães da casa, isso realmente pode ser um fator estressante. E aí eu diria que ele não causaria um problema neurológico, mas ele poderia ser o desencadeador de uma manifestação neurológica. Por exemplo, eu estava discutindo um caso outro dia com um professor da Argentina, e a gente estava conversando sobre eletroencefalograma, né, que é um dos exames que a gente faz numa abordagem dos pacientes epiléticos, e a nossa conversa era justamente sobre um caso em que o animal ele era epilético, mas a manifestação convulsiva dele estava estritamente relacionada ao marido da proprietária. Ao marido. A presença dele é um caso muito fantástico, porque, na verdade, a gente tem que tentar fazer, óbvio, abordagem com o tratamento neurológico, a abordagem desse paciente, o diferencial entre o comportamental e o neurológico, né? E aí até a indicação desse exame, do eletroencefalo. E o ciúme a gente pode dizer como se fosse um ciúme realmente, aquela questão ali de quem é o dono, quem está naquela situação, e aquele paciente era epilético e a manifestação dele não era uma convulsão comum. A gente existe dentro do quadro de crises epiléticas, na verdade, existem diferentes tipos de convulsão, dentre as parciais, que muitas vezes não tem uma visão de como se fosse uma crise, né? Porque a gente tem o clássico, né? Aquele paciente que deita, fica com o olhar vidrado, urina, defeca, tem a movimentação dos membros, isso é o clássico. Mas a gente tem outras manifestações de crise epilética, né? Crise convulsiva, com outras nuances, né? Outros tipos de sinais. E era uma crise parcial, ele apresentava crises parciais, né? Tinha movimentações de cabeça, alterações de face, focais, e quando a abordagem dele o proprietário estava presente, ele iniciava um quadro de agressividade, de dominância ali em relação à proprietária, né? É aquela questão que eu estava falando do estreitamento dessa relação, né? Dos humanos com os animais. E aí a presença do marido dela era suficiente para as crises convulsivas iniciarem. E esse foi um paciente até que, na verdade, ele apresentou inicialmente crise epilética parcial, então eram manifestações exclusivas de face, e logo em seguida, depois de várias manifestações dessas, ele foi um paciente que a gente chama que generalizou, apresentou a crise clássica, né? Mas aí você vê, né, a questão de ciúme, uma coisa que você nunca poderia imaginar. Exato. E aí o eletroencefalo já antecipadamente já indicou alterações elétricas nesse cérebro, iniciando uma abordagem antes mesmo que ela piorasse, né? Então, eu não diria, por exemplo, que o ciúme, já para o ouvinte aí, que não é o ciúme que desencadearia uma doença, talvez a parte comportamental, que é uma outra abordagem, mas em relação à neurologia em si, poderia ser o desencadeante, o fator estressante para aquela manifestação da crise convulsiva, por exemplo, que é neurológico. Entendi. E continuando nesse mesmo caminho, você falando em relação à parte comportamental, então, você vê, na maioria das vezes, eu acredito que nesse caso aí, eu fiquei pensando aqui e visualizando a cena em casa de como que acontece. Porque, na maioria das vezes, o proprietário, eles reforçam a situação. Exatamente. Então, o que acontece? O que ficou passando na minha cabeça, assim, a esposa com o cachorro em casa e chega o marido. Está no sofá, o cachorro com a esposa, né? E ele vem para sentar no sofá. Aquele primeiro momento o cachorro faz uma ameaça de morder, se estressar, ou mostra agressividade por conta dele chegar perto, né? Nessa questão do ciúme que ele tem da proprietária. E ao invés o que seria o correto?
no caso, ela ou ele pegar o cachorro, colocar no chão e ele sentar naquele lugar ali, não, ele pega e vai sentar do outro lado ou em outro sofá ou não chega perto. Então ele está reforçando aquela atitude. E muitas vezes mostra, o cachorro vai mostrar essa agressividade. No caso, eu já visualizei ela segurando ele, pegando ele e pondo no colo. Defendendo. Sim. Então ela está reforçando ainda mais a atitude dele. Enquanto que isso só vai piorar a situação, né? Mas o estresse aí que eu acho que ela... A pergunta foi bem assim, ó. O ciúme pode nos outros cães, causar agressões do ciumento aos demais cãezinhos da casa? Pode. Isso é totalmente comportamental daí, né? Que isso vai induzir a ação dos outros também. Existe essa disputa territorial, mas a gente tem que deixar bem claro que entre eles conseguem se entender. Eles se entendem entre eles. Quem vai intervenção nossa, porque às vezes quando começa uma briga e aí dá aquele grito, isso já dá o comando para eles que, que aquilo é errado, mas assim, essa questão da briga que acontece às vezes, onde tem mais de um cão, de dominância, é uma questão de dominância entre eles, que eles se acertam entre eles. Lógico que uma coisa é você botar 2 cães que nunca se viram, eles vão brigar muito e podem se machucar. Outra coisa é você ter, por exemplo, 10 cães em casa, que já vivem há 2, 3 anos acostumados, e eles terem uma briga ali, um arranca-rabo entre eles, mas isso é por disputa entre eles ali, se resolve. do grupo. Né? Então eles mesmos vão se resolver. Agora essa questão de induzir a outro cão, isso pode induzir sim, né? Pode ter essa indução comportamental. Agora a briga em si é mais a disputa de territorial entre eles e disputar e resolver a situação entre eles. E eu acho uma coisa muito engraçada assim, se você parar para pensar, que a gente nunca repara. Eu tenho uma questão de observar muitas coisas. Se você olhar na rua, por exemplo, você já viu algum cão morador de rua preso? Exatamente. Raros. Raramente você vê um cão preso e raramente você vê ele longe do dono. E basta o dono olhar para ele, ele segue. Que ele sabe o que ele tem que fazer e o que ele não deve fazer. Dominância, né? Porque eles nos enxergam como componentes da matilha. Que é como se fosse na vida real deles, eles têm um grupo de 10 cães, um desses 10 é o que gerencia a situação. Ele que manda. E no caso, que nem no morador de rua, é o morador de rua que é o cabeça da matilha, digamos assim. Né? E ele é só o subordinado. Então, assim, mas gera essa fidelidade, essa confiança, essa coisa, essa interação, né? Essa troca de energia, digamos, até quem já leu o livro do César Milani, que é o Encantador de Cães, que, continuando nessa questão comportamental, o que eu acho, particularmente, posso estar errado no que eu estou falando, mas uma coisa é adestramento e outra coisa é você ensinar não, você mostrar o que é comportamental. Eu sou mais leiga que você e concordo. Adestrar é uma coisa comportamental. Adestrar é você pegar uma bolinha e você jogar para ele. Repetição. E a repetição, ele trazer e você agradar. Sim. Agora, você ensinar que ele não pode subir no sofá a troco de dar um biscoito, isso não é adestrar. Tá? Eu acho que isso é totalmente comportamental. Você tem que ensinar que aquilo ali é errado. Ele não pode fazer aquilo ali. Né? Mas como ele vai ter essa compreensão de que não é errado? Aí, aliás, de que não é certo, entende? Isso seria um repetitivo, porque daí as pessoas trabalham com essa questão do reforço. Você dá um biscoito para ele não subir no sofá. Sim. Né? Mas aí você está adestrando ele num reforço, que é algo que ele deveria saber que aquilo ali não é correto, que na verdade foi você que instituiu isso. Ele só subiu no sofá porque você deixou uma primeira vez. Depois a gente quer trocar, mudar e aí isso fica difícil. De um dia para o outro, né? E acha que do dia para o outro isso vai resolver, e não vai. Né? Então, o César Milani trata muito isso, que o comportamental é diferente do adestramento. Né? E o comportamental é totalmente energético. Né? E com certeza esse caso que você estava falando aí, eu acredito desse ciúme do marido, o marido muitas vezes deveria reforçar até a atitude dele, provocando ou querendo bater de frente com o cachorro. E a nossa abordagem com esse paciente, assim, eu fui focada na parte neurológica, óbvio, mas a gente tem que olhar a questão como um todo. E a nossa abordagem foi multifatorial, foi a gente acoplar realmente a parte comportamental, né, orientá-la em relação à parte comportamental e realmente a abordagem, porque aquele paciente foi diagnosticado como um paciente epilético, né? Tanto é que depois de algumas crises parciais ele chegou a generalizar e o próprio eletroencefalo estava alterado. Mas então a nossa abordagem foi multifatorial, foi comportamental, orientando. Mas agora ele melhorou. Porque é uma questão
do comportamento, aquele estímulo estressante para aquele animal era o desencadear para que ele apresentasse as crises. E a nossa abordagem também foi dentro da neurologia com abordagem anticonvulsiva. Mas agora, e ele melhorou. Mas vocês chegaram a desmamar agora, tirar o feno ou não? Não. Esse nem é um caso meu, é um caso do professor. E a gente estava discutindo isso numa conversa mesmo dentro de sala de aula. E ele estava falando que não, é um paciente epilético, ele segue tratamento com anticonvulsivante controlado, mas a abordagem comportamental também foi para diminuir aquele estresse. Porque, na verdade, assim, eu já peguei pacientes assim que depois eu consegui tirar. Quando eu resolvi o comportamento, eu tirei o fator estressante, eu tirei a medicação. Porque tem muita coisa em relação a isso. Muitos clínicos, às vezes, vêm para mim e falam assim, eu vou entrar com fluoxetina, por exemplo, que é um antidepressivo usado muito em humanos, né, que ele faz recaptação de serotonina, aumenta os níveis de serotonina no sistema nervoso. E para qualquer coisinha, o clínico quer empurrar a fluoxetina. Ou qualquer outra medicação para anti-estressante, digamos assim. E isso muitas vezes é uma abordagem errada, porque não resolve o problema. Você até vai resolver um tempo, vai resolver, mas o fator desencadeante realmente não está resolvendo. Continua lá. Para mim, eu sempre olho assim, eu tenho que tratar o fator base. Sim. Eu tenho que tratar o fator base. Sim. Então, assim, se eu tenho um cão que convulsiona por conta do fator base, que é algo estressante a ele, que no caso dela, eu em um determinado momento eu começaria a desmamar esse feno para ver. Mas assim, você resolveu o problema comportamental. Porque se o estresse continuar, não vai adiantar. Tem que tentar resolver essa interação. Cada caso é um caso, né? E assim, a abordagem é longa. O paciente epilético é um dos pacientes que a gente mais acompanha ao longo da vida. Imagina. Porque ele é um paciente crônico, né? Então ele está todo mês, de 3 em 3 meses, para controle dessas doses de medicações, até porque é uma medicação de uso contínuo, né? Até ressaltando aqui, anticonvulsivante. E isso a gente cai num outro problema, porque é aquela questão, paciente muitas vezes controlado das crises convulsivas, doutora, está uns 3, 4 meses sem crise. Vou suspender. Exatamente, acontece com a gente. Entendi. Entendeu? Quando a gente resolve a parte clínica, só que o que a gente tem que deixar claro é que é uma doença crônica. Então, é um tratamento todos os dias, naqueles mesmos horários, aquela medicação. Porque é um paciente que, eu falo, o time que está ganhando, vamos deixar... Não se mexe. Vamos deixar ali, porque muitas vezes a gente vai começar a tirar aquela medicação antecipadamente, e isso vai trazer um quadro muito... lá na frente. Vai trazer um quadro muito mais exacerbado do que aquele que a gente pegou e conseguiu controlar. Então, isso é bem importante também, porque as doenças crônicas, elas, muitas vezes, ela tem isso, né? A gente controla e acontece com a gente, né? A tendência é, já estou melhor. Eu vou parar de tomar medicação, vou parar de dar, um dia eu vou espaçar, esqueci tal dia. Mas isso realmente é o pulo da coisa, porque é ali que a gente chegou, é aquele time que a gente está ganhando, então vamos deixar, e é uma medicação de uso contínuo. Existem casos em que a gente consegue desmamar depois de um tempo de controlado, mas isso é uma abordagem que o neurologista, especialista, tem total ciência para fazer. Né? Isso aí. A senhora. Olha só, eu tenho uma pergunta a vocês. É pertinente porque eu acredito que seja comportamental. Nós sabemos que o cachorro é muito inteligente. Isso aí a ciência já provou, né? A ciência do animal. Eu tenho um Yorkshire aí, vai fazer 4 anos. Ele é dócil, é brincalhão e tudo. Agora, existe esse problema de subir no sofá, que vocês estavam dizendo, pegar as coisas. Queria saber se é possível reverter um comportamento do cachorro. Porque ele até já fez uma cirurgia por causa disso, engoliu um brinco. E teve que passar por uma cirurgia, uma coisa delicada. E o que acontece? Ele pega algo, uma tampinha, um negócio qualquer, e ele pega, mastiga, exatamente o que eu vou lhe dizer agora, bota a pata em cima e ninguém tira dele. Se tentar tirar, ele avança. E ele é dócil. Ele morde de verdade. A única maneira que a gente consegue, tem brinquedos, tem tudo lá, tudo à disposição. A única coisa que ele tira a pata de cima é quando dá um bifinho para ele. O veterinário alertou o seguinte, o máximo que você pode dar é um bifinho desse por dia, não mais. E assim a gente procede. Mas enquanto não dá o bifinho, ele não tira a pata de cima. E se tentar tirar, ele ataca. O que
que é o negócio mesmo? Uma tampinha, um objeto qualquer, digamos. Que ele pega e... Ele pega. dele, pronto. Que não seja o brinquedo dele, é dele, ele escolheu. Eu acredito que isso aconteça com outros animais, não só com o meu. Milhões aí devem fazer isso. Mas é um comportamento que ele passa a ter agressivo. E ele é um animal dócil. Foi criado com mimo das minhas filhas, eu alertei para isso. E aí eu vou complementar. O que pode se fazer em relação a isso? Então deixa eu fazer uma pergunta. Como que começou? Olha, começou no primeiro dia que ele veio para o meu colo, lá para casa. Minha filha me deu de presente no Dia dos Pais. Eu adotei, e começou aquele mimo. O cachorro escolhe um dono, ele escolheu uma das minhas filhas, ninguém se aproxima dela. Quando ela está com ele no colo, ninguém, nem eu. Se eu chegar para beijar minha filha, alguma coisa... Não, mas eu digo essa questão... Então, essa possessividade não é só com objetos. Existe a possessividade com ela também. No caso, o objeto começou em que momento, assim, acontecer? O objeto... Olha, isso foi quando ele engoliu... Eu relatei o fato do brinco. Ele engoliu um brinco, fez endoscopia para tirar, não conseguiu. Entrou na faca lá. Um trabalho terrível, eu pensei até do cachorro, mas foi recuperado. E o que eu tenho notado foi isso aí, já a partir do primeiro ano de vida dele. Ele viu um negócio no chão, pegava. Tá. E daí o que vocês faziam? A primeira vez que eu tentei tirar, fiquei com a mão mordida. Foi tentar tirar na marra. Tirar. E daí o que você fez? Exatamente. Eu tirei na marra. Fiquei todo mordido, mas tirei da marra. Porque eu sabia que aquilo ia fazer mal a ele. Está entendendo? E ele não é agressivo, ele é dócil, mas só nessa situação. Então, eu estou ouvindo aí, né, quando eu me afasto, eu ouço pelo celular, né, o que vocês estão conversando aí, eu já passo a desconfiar que não seja comportamental. Pode ser até um problema de ordem neurológica. Queria uma explicação, né? Isso deve acontecer com diversos animais, não é só com o meu, não. Eu acredito que seja, ainda mais assim, você falando que tem essa relação com a sua filha, né? E com certeza ela deve reforçar isso também, mas a gente teria que conversar muito mais sobre para saber algumas coisas que acontecem em casa. Mas essa questão, eu sempre tento fugir do comportamental, porque eu fico só na neuro, mas você começa aí, vai, você acaba caindo no comportamento. Mas essa questão de possessividade por objetos, o ambiente é rico, né, em objetos, em brinquedos para ele. Não, tem brinquedo que não acaba, é muito brinquedo que ele tem. Fica espalhado. Mas a senhora, e se ele pegar o objeto e você não der bola para ele? Tá, mas e se você ignorar? Ignorar, aí tem que dizer, a Júlia vai pra rua e a gente vai lá... Não, sem fingir, tô falando assim, se você faz de conta que nem viu o que ele pegou, continuar com a rotina normal. Já experimentou fazer isso? Ele fica olhando. Ele para e fica olhando. Vai ficar o dia inteiro esperando. Ele quer que a gente chegue lá e Sim. tente tirar dele. Então, mas aí que é que... ele troca. Mas essa que é a questão, então é um reforço, né? E assim, reforçando a parte da neurologia, né, que a sua pergunta foi até direcionada, neurológico, comportamental, eu costumo fazer uma grande diferença entre a agressividade para comportamento e a agressividade por alteração neurológica. O paciente, eu estou com um caso de uma paciente que apresenta um tumor, tá, em região de tronco encefálico, e está fazendo alteração compressiva, né? Está comprimindo outras estruturas, inclusive estruturas relacionadas a comportamento de agressividade. E a proprietária, uma das coisas que ela relata do nada, eu estou com ela no colo. Do nada, né? Do nada. É bem assim, do nada mesmo. Não tem estímulo ambiental externo para que aquela agressividade aconteça. No caso em que ele relata, realmente ficou um pouco mais claro. É óbvio que a gente tem que fazer uma abordagem maior de anamnese, examinar esse paciente, descartar outras coisas, mas... realmente fica muito claro a alteração ambiental.
né, ambiental, tem o humano envolvido, tem o estímulo, né, até como o doutor Alex reforçou, tem aquele estímulo de aquela dominância. Agora, é diferente de um paciente que, eu não estou ressaltando aqui, nem afirmando que não possa ser, ter envolvimento neurológico, até porque a gente, sem avaliar e realmente fazer uma avaliação clínica desse paciente, não tem como a gente fechar. Mas, num primeiro momento, eu poderia dizer que é muito diferente de um paciente que chega para você e proprietário, olha, não sei o que está acontecendo, doutora. O histórico é diferente, o meu animal era um, agora ele é outro. No momento em que eu vou fazer atividade comum do meu dia a dia, coisas que eu fazia antes, o proprietário chegou para mim com o braço todo mordido. Entendeu? E durante a consulta, inclusive, um animal que não tem características comportamentais agressivas, né, que a gente perguntou da história da vida inteira do paciente, e realmente não tinha. E aí, num determinado momento, por uma alteração neurológica, no caso dele estrutural, né, tem um tumor ali envolvendo uma região importante do encéfalo desse animal, e ele apresentou alteração comportamental de agressividade, sem necessariamente o estímulo externo. Então, assim, é aquela questão proprietária. Nossa, do nada, se tornou agressivo, está tendo um comportamento diferente comigo, e é diferente de um paciente que você fala, desde pequeno, quando a gente foi para casa, e aí criou aquela relação com a minha filha, e agora a gente tem essa questão dos brinquedinhos, de objetos na casa. É óbvio, né? Reforço que a gente tem que fazer uma abordagem multifatorial. A gente tem que sentar com esse animal, examinar, fazer todo o exame, conversar numa anamnese, às vezes até muito extensa, para que a gente descarte causas neurológicas. Mas, em geral, a abordagem é outra, o histórico é outro, né? O proprietário vai falando assim, nossa, doutora, meu cachorro é até uma bulldog francês, e olha, sempre foi amável, brinca com crianças, e do nada se tornou agressivo, inclusive com a pessoa que é mais próxima dela e a mais apegada. Então, isso é uma alteração forte neurológica, né? É comportamental, mas é uma agressividade para uma alteração compressiva numa área importante do encéfalo. E aí, quando a gente foi investigar, a gente encontrou uma alteração neoplásica, um tumor ali. Né? Então, é uma abordagem extensa, e a gente, muitas vezes, como até o próprio doutor falou, a gente cai muito na parte comportamental. Né? Às vezes, a gente precisa cuidar das duas coisas, mas a gente tem que diferenciar. Existe também o profissional especialista em comportamento. Sim, né? que trabalha bem junto com vocês. Né? Inclusive, uma das outras especialidades comum da gente trabalhar junto é a endocrinologia. Muitas vezes, o paciente tem tumor de hipófise, né, que é uma região que o paciente apresenta alteração endócrina, eu trabalho como endocrinologista e muitas vezes a gente troca muita figurinha, e pacientes, inclusive, é o paciente que tem alteração metabólica, o hiperadrenocorticismo, a síndrome de Cushing, o paciente bebe muita água, faz muito xixi. Quando você faz uma abordagem metabólica, né, você vai investigar isso, você encontra alterações que você diagnostica uma doença endócrina. Só que quando você vai ver a base de tudo, é neurológica. E você só vai pegar a parte neurológica, muitas vezes, quando o paciente convulsiona. E aí a gente pede, muitas vezes, a imagem, e a gente encontra uma massa naquela região, que é o causador base de toda aquela alteração, inclusive metabólica. E o endócrino, às vezes, nem isso. Às vezes, por exemplo, se tem alguma coisa, um mau funcionamento de adrenal, tireoide, e esse animal tem convulsão. Eu tenho um mastiff inglês que eu atendo, que ele tem... A tireoide dele é total. Agora está regulado, mas os quadros convulsivos dele vieram por conta da alteração de tireoide. Depois que controlou a parte da tireoide, ele melhorou, estabilizou. É bem complexo. Uma dúvida aqui. Esses problemas neurológicos, eles são mais comuns em animais com idade já avançada, ou isso independe? Ou se tem algumas raças que são mais propícias a ter? Aí entra grupos, muita coisa, né? Por exemplo, a gente tem do cão idoso, que a gente chama, né, que é a síndrome do déficit cognitivo, que seria o que se perguntou aquela hora, se os animais têm Alzheimer. A gente poderia fazer uma analogia entre as duas doenças, tá? Porque o mal de Alzheimer nada mais é do que uma degeneração, né, uma neurodegeneração vamos dizer assim, de uma forma bem simples, desse tecido nervoso, desse encéfalo, e a mesma coisa nos cães, né? Então você vai tendo essa neurodegeneração, né, e isso, dependendo do local onde está acontecendo, vai manifestar sintomas comportamentais, ou a questão de convulsão, ou o animal vai ter problemas no andar. Isso vai depender da região onde isso está mais sendo acometido.
né? Então, é muito usual essa síndrome do déficit cognitivo, que seria o quê? Entra lá no início, quando ela falou também sobre... e são pontos chaves que você vê o animal. Começa a trocar o dia pela noite, ele começa a latir sem motivo, uivar sem motivo, o andar em círculos, lógico que tem que... O andar em círculos ele tem várias abordagens, mas é uma manifestação também da síndrome cognitiva. O animal parar de frente para a parede e ficar olhando para a parede. Você chamar ele não te responde, de repente ele responde. Não, mas isso não pode ser é isso que eu ia falar. Surdez? Não, mas isso que eu ia falar. Tem diferença entre o animal deixar de escutar e o animal responder você tardiamente. Tá? Que seria por essa questão, que nem a pessoa que tem Alzheimer. Você conversa com ela não é surda. Mas você está conversando com ela e ela... Daí, tá. Aí ela vai te responder. É uma o questão de cognição, né? O processamento disso é lento. Né? Então o animal demora, ou fica às vezes parado, como eu falei, para num canto e fica parado. Ou, por exemplo, pega um corredor, ele anda, e aí ele para e senta no meio do corredor e ele não sabe para onde ele estava indo e se ele vai voltar ou não vai. Aquilo, né? que a gente falou, sem rumo, né? Então existem, existem medicações de uso humano, inclusive. Eu trabalho muito com uma farmacologia humana e que melhora muito isso nesses cães, essa cognição. Dá para melhorar muito. Então, assim, e a gente está cada vez mais vendo que esses animais estão tendo uma longevidade. Então, eles estão envelhecendo e vivendo mais. Né? E necessita-se desse envelhecer com qualidade de vida. Né? Eu trabalho com muito cão geriátrico. Então, assim, essa doença, a partir dos 13 anos de idade, ela começa a se manifestar muito. Né? Lógico que daí a gente vai abordar em relação à raça. Tem raça que apresenta mais cedo, raça que não apresenta tão cedo. A questão de alterações neurológicas, elas ficam propensas em relação à idade, principalmente, né? Mas a gente tem outras alterações também, por exemplo, que a gente não comentou aqui, o uso errado de medicação, dose errada de medicação. A gente pode falar nisso no próximo bloco, porque aí a gente aprofunda essa questão. Porque tem muita gente também que tem um remedinho aqui, eu sei o que ele tem, vai lá dar um remedinho. Não sabe se o remédio... Se o gato, né, pode usar aquele remédio que é diferente, principalmente remédios que são usados para nós humanos, que alguns, né, para gato não pode usar em cachorro, vice-versa, e é aquela coisa do proprietário da gente, sempre achar que a gente sabe o que a gente está fazendo, mas o ideal é sempre, o ideal é sempre buscar a orientação com o profissional, né, e não sair medicando, fazendo o que acha que sempre resolveu, vai resolver agora também. Cada caso é um caso. Né? E a partir também, queria esclarecer, a partir de que quando o cão pode ser considerado geriátrico, né? Idoso, legal. A partir de que idade? Essas perguntas são muito... E o gato também. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Grupo Mundial News de Comunicação. Rádio Mundial News FM. Uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Ascioli. Mundial News. Balbúrdia. Segundas, quartas e sextas. De 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Em www.mundialnewsfm.com.br. 24 horas no ar. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Pauline Machado. Estamos apresentando Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado.
Oferecimento. Curso técnico Cefat. Excelência no ensino técnico profissionalizante à distância. O Cefat oferece cursos de normas reguladoras NR10 e NR18. Venha para o Cefat. Acesse www.cursotecnicocefat.ht1.com.br. Voltamos a apresentar Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Comunicando Pauline Machado. Opa, de volta ao último bloco do programa Diálogos, hoje falando sobre problemas neurológicos em animais de companhia. E aí a gente terminou o bloco anterior com a questão das idades, né? Você olha, até puxou. Em que idade, com quantos anos a gente pode considerar um gato ou um cão como idoso já? Existe uma analogia que a gente faz em relação à idade do cão e do humano em relação ao desgaste corporal, digamos assim, tá? Para ficar fácil do ouvinte entender o que isso corresponderia. Então vamos dar um exemplo assim, um cão que nem você, que era a dúvida em relação à secção geriátrica, nos cães a gente tem que classificar eles em pequenos, né, médios, grandes e gigantes. Cada um desses tem uma variação em relação a esse desgaste. Então, por exemplo, os cães pequenos, que raça que é o... Mike Yorkshire. Os pequenos, com 10 anos, eles equivalem à idade mais ou menos de 55 anos de um humano. Um animal de 10 anos tem um corpo de um humano de 55. Né? Enquanto um gigante vai ter o corpo mais ou menos dos 95 anos. De uma pessoa de 95 anos. Então aí fica proporcional a gente saber o desgaste neurológico também. Tipo, o que uma pessoa, um cão dessa idade, você vê que os problemas começam a partir dessa fase. Né? Nos gatos é meio que proporcional também, se não me engano. Né? A diferença é que não tem essa questão de gigante e pequeno. É uma tabela... A partir de 10 anos único. O gato já é nessa fase, a partir de 10 anos é 55 Por aí, anos. a partir dos 8... Já está em fase de envelhecimento. E é importante ressaltar também que, na verdade, assim como acontece com a gente e com as outras espécies, na verdade, os cães e gatos, na verdade, eles têm envelhecimento ao longo da vida de todos os sistemas, né? Então, assim, a idade idosa, na verdade, quando a gente consegue fazer uma abordagem preventiva, é o grande pulo do gato, né? Porque se esse paciente ele vem sido orientado, abordado de uma maneira a prevenir certas alterações, a gente pode ressaltar dentro da neurologia a prevenção da cinomose, por exemplo, pela vacina polivalente. Né? Se o paciente é vacinado, as chances dele adquirir aquela doença são muito pequenas. Então, a menos que algo aconteça no meio do caminho em relação à parte de sistema imunológico. Mas, em geral, todos os sistemas vão envelhecendo, né? Ou esse paciente vai ser idoso, e aí muitas vezes eu falo que o neurologista ele é parecido com um geriatra também, né? Porque muito da nossa casuística é paciente velhinho, né? E é aquele paciente que tem aquele envolvimento ao longo da vida com o proprietário. E dentro dos grupos, né, que a outra pergunta foi em relação aos grupos de doenças, em relação à idade, só linkando, algumas doenças são comuns, né? A gente divide dentro da neurologia, assim como em outras especialidades, grupos de doenças. Então, doenças vasculares, neurológicas, na verdade, envolvendo alteração estrutural, e por exemplo, alguns casos de hidrocefalia, que a gente entra no grupo das anomalias congênitas, né? Elas acontecem muitas vezes a manifestação neurológica no primeiro ano de vida, o paciente filhote, né? Então, uma alteração de conformação e de estruturação ali da formação daquele animal. Então, a hidrocefalia, assim como nos humanos, ela também tem uma manifestação dependendo da idade. Né? E assim como o paciente idoso, ele vai ter maior propensão a alterações neoplásicas, né? Aos tumores, a degeneração cognitiva também, citada pelo próprio Alex. Então, dependendo da idade, aquele paciente entra num diagnóstico diferencial para a gente, diferente numa abordagem. O paciente novinho é diferente de um paciente de média idade e vovô, né? Doutor Alex, você disse aí que, no caso do cão, né, ele teria 55 anos de idade, ele seria considerado idoso. Aí já
Se disser para um humano aí, aos 55, ele 12, ele te pega, rapaz. Entendeu? Mas essa é a relação, né? Já não é mais, digamos assim, já não é mais... Eles dizem que é aos 60, o prefeito já diz que é 65. Não é um cão, já não é mais considerado um cão jovem. Já não é considerado mais um cão jovem. Maiores cuidados, maior atenção. Que é o que ela estava falando. Diferentes. A medicina preventiva, assim como na humana vem acontecendo, acho que na veterinária também. Questão que essa questão da medicina preventiva, ela envolve uma questão financeira em relação às indústrias farmacêuticas, né? E cultural, porque muitas vezes no Brasil, é aquilo que eu estou falando, a cara do meu paciente, do meu cliente, a medicina veterinária que eu estou pegando é diferente da medicina veterinária dos meus tutores. Com certeza. Então, assim, o cliente agora ele é diferente, o cliente agora ele tem acesso às especialidades, ele consegue diferenciar. Cliente de gato, então, eles são fantásticos na percepção de nuances, né, doutora? Algo estranho está acontecendo. Muitas vezes eles não sabem relatar, e uma outra coisa que é importante para a gente, é engraçado, até na neurologia, acredito que o Alex tem a mesma experiência que eu, eles já chegam com o smartphone com vídeos, né? Mas hoje ajuda facilita, bastante. Né? Ajuda de forma... Muitas vezes o proprietário não sabe relatar aquela alteração. Até uma crise convulsiva clássica, muitas vezes a pessoa nunca se deparou com aquela situação, né? Porque a gente faz, na verdade, de forma comparativa com a humana. E muitas vezes aquilo não é, né? Como eu expliquei, que existem crises, diferentes tipos de crise convulsiva, e o paciente, o proprietário, muitas vezes já chega com vídeo, né? E aí a abordagem... Facilita. Né? O que me impressiona também hoje na medicina veterinária é a evolução. A evolução e a dedicação. Os veterinários agora estudam mesmo. Eles vão estudar, se especializam. Aconteceu com o meu cachorro. Entendeu? O tratamento assim foi algo assim sensacional. Fizeram de tudo para poder chegar lá ao ponto de dizer, agora não tem mais jeito, tem que fazer uma cirurgia. Então me impressionou muito as medicações, a dedicação do profissional, entendeu? Os profissionais realmente, o pessoal da veterinária está de parabéns. Eu não estou dizendo que vocês estão aqui, não. Porque Paulinho me conhece, se eu tiver que sentar o pau, sento nele. Senta mesmo. Se tiver que falar bem, eu vou falar bem. E isso me impressiona muito. Isso que você disse agora já facilita mais. Antigamente nós não tínhamos um smartphone aqui, doutor. Ali o médico já pode identificar. Ele já pode. O veterinário, né, o médico já sabe. Ele está acostumado com aquilo. Ele vê o cachorro rodopiar lá, fazer o que você... Pronto, ele já tem um começo de tratamento. Então, parabéns a vocês, hein? Parabéns mesmo. E eu, só complementando a parte dos parabéns, no intervalo, eu falei aqui em off, mas eu faço questão de falar aqui ao vivo, meus sinceros parabéns a vocês dois, porque vocês têm total precisão no que vocês estão falando, a gente vê que são pessoas que estudam realmente, que sabem o que estão falando e têm prazer em trabalhar nisso. Então, meus parabéns mesmo, o Alex está aqui de novo por isso, porque eu senti isso na primeira vez que você veio aqui, e agora a Stephanie também me passou essa mesma segurança. Falam bem, não só falam bem, mas sabem sobre o que estão falando. Meus parabéns, fico muito feliz de agora terem profissionais como vocês trabalhando em prol da saúde e bem-estar dos nossos animais. Obrigada. Eu aproveito até para agradecer, porque é uma oportunidade da gente mostrar a cara da veterinária, que não é a cara de 5, 10, 15, não 20 é mais, anos atrás. Exatamente. Não é. Nosso cliente é outro, nosso paciente é outro. E assim, eu, por exemplo, pego uma medicina veterinária, muitas vezes, assim, é até uma coisa interessante. Eu tenho muitos clientes médicos, né? E eu tenho uma última experiência que, infelizmente, foi um caso que não tinha muito o que se fazer e culminou em eutanásia. E ela virou para mim e falou assim, doutora, eu queria ressaltar uma coisa, uma questão com você. Depois do paciente já, infelizmente, ter vindo a óbito, ela falou... Eu, muitas vezes, isso ficou na minha cabeça assim, de uma maneira a me impulsionar a estudar mais e a fazer sempre mais, né? Porque ela virou para mim e falou assim, eu queria que os meus pacientes humanos, fossem vistos pelos outros colegas médicos, assim como, muitas vezes, o seu paciente, cão e gato, é visto por você e pelos seus colegas. Porque
a falta de humanidade na hora de cuidar, na hora daquele respeito pela vida, pelo ser que está ali, muitas vezes, até na própria medicina, não, isso é restrito a alguns, né? Óbvio, a gente não pode generalizar, mas muitas vezes, por ser uma profissão se tornar mecânico, né? Você chegar ali, cumprir os seus horários, muitas vezes você não vê o outro, né? Você não vê aquela questão, o animal, muitas vezes eu peso isso com o proprietário, né? A questão de um caso muito grave, muitas vezes eu pego muitos casos de emergência e pacientes que muitas vezes dentro da medicina a gente não tem muita coisa o que se fazer, né? A gente é limitado. E aí eu sempre boto essa questão e as cartas na mesa. Eu falo, olha, existem essas possibilidades, mas eu sempre peso a vida daquele animal em relação ao proprietário. Tudo que ele viveu, tudo que ele passou, o que o proprietário está sentindo. E é óbvio, a minha indicação ela é muito técnica, porque ela precisa ser técnica, óbvio, eu sou uma profissional prestadora de serviço e veterinária, né? Então, mas isso tem se tornado cada vez mais amplo, né? É subjetivo você observar o outro, respeito à vida, aquele paciente e enxergar aquele animal como um membro da família. É como se... É uma vida. É uma vida que você tem que respeitar. Exatamente. E isso tem sido muito... Essa experiência tem sido muito engrandecedora, né? Até como especialista, realmente, a gente vê a diferença. Eu sempre falo, e vou reforçar o que eu falei no início do programa. O meu cliente, muitas vezes, o cliente é um cliente diferenciado. Até no Hospital Escola, que agora é uma colaboração recente minha com a doutora Magda Medeiros, que é neurocientista também, e trabalha com a parte de acupuntura e lesão medular no Hospital da Rural, e ela é professora lá, e a minha colaboração é mais clínica, né, dentro do hospital, dentro da parte de neurologia. E realmente, assim, mesmo o proprietário que envolve mais as questões financeiras, né, um pouco mais pertinentes no proprietário com dificuldades financeiras, foi o que o Alex falou, ele realmente ele compreende se esforça, a importância. e você consegue passar para ele a importância daquele exame, e ele vai fazer o que você está orientando, porque essa abordagem tem sido diferenciada, né? Então, eu até agradeço a oportunidade de mostrar a cara da veterinária, que é bem diferente. E uma coisa interessante que você estava falando, geralmente quando a gente entra ou no consultório médico, nós humanos, ou quando numa clínica veterinária, e a gente se depara com profissionais novinhos, que ainda não teve oportunidade de ver a nossa foto aí no Facebook, só está nos ouvindo, são novinhos, são 2 profissionais aqui. É nada. Nada, pois não. Bom, então vocês estão escondendo a idade aí, mas são bem novinhos e com um conhecimento que às vezes a gente fica com até esse preconceito. Muito novinho, não sabe. Acabou de sair da faculdade, não sabe. Melhor pegar uma pessoa com mais anos de mercado. Isso depende muito. Você tem que conhecer, conversar. Você perguntar cada vez mais quando for a um veterinário para perceber como ele trata um animal, sendo dessa maneira mecânica, ou somente técnica, ou ama, mas não tem o conhecimento. Então, tudo tem que ser levado em consideração. O profissional tem que ser completo, né? E você tem que sentir essa segurança nele. Então, digamos assim, use e abuse no bom sentido do seu veterinário. É ele que vai dar informações sobre o melhor cuidado para o seu animal, vai lhe dar as melhores orientações. Se você não sentir confiança, busque por outros, mas não fique com esse preconceito de se chegar lá e o veterinário for novinho, ou tem a aparência, né, de novinho, já que o Alex disse nem tanto, então procure informações. Né? É lógico. Não, e você puxou uma coisa interessante. Eu até gosto quando o proprietário busca outra informação, né? Quando ele busca outro especialista. Que te desafia, né? Como você falou, né? Não, mas é bom que... A gente também nunca fica só em um médico. Exato. Você vai buscar outra opinião. Verdade. Mas não é por não confiar naquele médico. Você quer saber se... Mas pode ter outras coisas que você não sabe. Às vezes a linha de pensamento não é a mesma. Então, assim, eu acho muito... Até para escolher, né, o que você vai ficar. Justamente. Né? Até para ver com quem vai ficar. Exato. Graças a Deus o pessoal tem ido buscar outro, mas tem voltado a ficar comigo. Então... mas é excelente. Gente, então vocês falaram sobre essa questão... o Alex tocou num tema no bloco anterior sobre a questão do uso... do mau uso de medicamentos, né? Que isso também pode acarretar em problemas neurológicos. Isso aí é um problema que acho que não só na medicina, né? Veterinária, mas na humana também. O Brasil hoje ele está no ranking
mundial do país que mais consome medicamentos. É muito. E assim, além de ser também no ranking que mais tem farmácias. Tá? Então, essa disponibilidade, essa proximidade que o humano tem, a facilidade em comprar medicação sem receita é muito grande. Né? Eu dou um exemplo muito simples, que é o anti-inflamatório. O anti-inflamatório é um remédio que ele deve ser vendido com receita. Né? Vem na caixa, essa medicação deve ser vendida com receita. E não, você chega na farmácia e compra um corticoide, você compra um anti-inflamatório não esteroidal, você compra um remédio para dor, sem a receita. Né? Então, isso aumenta o índice de intoxicação tanto em humano, né? É mais em humano a intoxicação do que cães. Os cães acabam sendo intoxicados pela proximidade e, às vezes, o mau uso dessa medicação em casa, o proprietário deixa em cima da mesa, derruba no chão, né? Ou usa medicações achando que, como faz efeito nele, pode ter o mesmo efeito no seu cãozinho, e isso muitas vezes pode prejudicar. Por exemplo, o uso de paracetamol em gatos. Isso aí pode não dar uma úlcera gástrica gigantesca que pode abrir vamos falar em poucas palavras, um buraco dentro do estômago do gato. Né? Assim como tem medicações que eles não podem usar pela deficiência de conjugação. O gato é muito delicado, muito sensível à medicação. Não que não possa usar, mas justamente tem que saber dose certa, que tipo de medicação, a interação dessas medicações, justamente pela dificuldade da metabolização que o gato tem. Já o cachorro não, o cachorro é mais fácil de você manejar a medicação. Né? Mas o maior problema da intoxicação da medicação é pelo mau uso e momento também. A maioria das vezes, hoje até nem tanto, a gente já evoluiu muito em relação a isso, então a gente preconiza em fazer exame de sangue, saber como que está a função renal, como que está a função hepática, para você poder fazer uso da medicação na quantidade certa, se você pode usar aquela medicação realmente naquele paciente, naquele determinado momento. Né? Lógico que existem momentos que mesmo não podendo a gente vai ter que usar, porque ou usa ou vai degringolar a situação. Mas assim, a gente sempre tem esse maior cuidado em saber o momento de usar. Né? Então fica essa ressalva para o proprietário em casa, nunca fazer uso de medicação sem a orientação do veterinário. Entendeu? Não fazer uso mesmo para não correr esse risco. Que isso reflete em alterações neurológicas. Né? Muitos cães chegam intoxicados, lógico, a primeira sintomatologia é a convulsão, acaba sendo, né? Ou depressão desse animal, esse animal fica totalmente deprimido, às vezes chega em coma até por uso de algumas medicações, ainda mais as raças pequenas. Essas são as campeãs em chegar intoxicado por medicação. Né? E até produto veterinário também. Existem alguns produtos que devem seguir a risco o uso. A gente até comentou na outra vez aqui sobre o antipulga, que só pode usar. Sim, Eu já cansei de pegar animais intoxicados com alteração neurológica por conta do uso errado. Não que a medicação cause alteração neurológica. E aí vai e joga na internet que aquela medicação é perigosa, que causa alteração neurológica, e na verdade, enquanto não é. Enquanto que foi um mau uso. A pessoa não usou, não respeitou o tempo que deveria respeitar para utilizar. Agora, uma dúvida. Quando vocês estavam falando sobre o Alzheimer, né, nos animais, que às vezes você chama, eu falei, mas não pode ser surdez, porque minha mãe tem uma cachorrinha que ela já tem, se não me engano, 16 anos. E a gente chama, menina, e ela fica parada. Como você falou, na hora que você estava falando, eu estava visualizando ela fica parada, olhando para o nada. E a gente fala, menina, e minha mãe falou, ela está surda. Mas às vezes ela vai. Então, aquilo que eu falei, tem que fazer, se ela não vai de jeito nenhum, o que faz ela ir, né? E fazer um teste de audição nela para ver se realmente... Lógico que com certeza a acuidade auditiva dela já diminuiu muito. Sim. Né? Com certeza tem esse agravante. Né? Mas nessa faixa etária, 16 anos, com certeza... Tem algum outro comportamento, tipo... Ai, não sei, posso lhe dizer o fato depois. De ficar parado olhando para o nada. Ela fica, às vezes, ela se coça muito, mas minha mãe disse que já fez um exame, alguma coisa dermatológica. Mas o que eu percebo é isso, ela uiva. Ela uiva muito. Aí minha mãe diz, porque ela sentiu saudade de vou na fora padaria. Do lugar. A urina, fezes fora do lugar. Acho que não. O que eu vejo muito é uivar. Uivar, e minha mãe diz que ela fica com saudade quando minha mãe vai no mercado e volta. Dorme bem à noite? Esses dias que eu estive lá, não. Tem que investir. Entende? Então, provavelmente aí, e no caso de Alzheimer, o que faz? Qual é o tratamento? Então, foi o que eu falei, existem medicações que a gente... Só medicamento mesmo, não tem... medicamento só, né? Não tem... assim, você pode até fazer um manejo ambiental, mas isso não vai resolver muito. O que vai retardar assim, que eu digo, controlar a evolução. Entendi. Porque não tem como minimizar. Entendi. Você vai controlar a evolução.
Tem muitas medicações de uso humano que a gente pode usar e melhora muito. E só alopático, homeopático... Não, homeopatia não ajuda, tem algumas coisas de homeopatia que o pessoal usa comitante, mas eu vou falar assim, eu não sou contra a homeopatia, eu acho que ela deve ser um adjuvante na alopatia, entendeu? Porque só a homeopatia, a gente sabe que ela funciona demora mais a longo prazo. E tem casos que precisam nesse ser tratados caso, a homeopatia não vai resolver. Ela pode ajudar? Vai com certeza. Só que ela não pode deixar a alopatia... Seria mais indicado, então, para casos que você pega começando e aí você tem você está falando homeopatia? Sim. Não, mas nesse caso também você pode usar. Só que não deixar a alopatia de lado. É ela que vai complementar. É ela que vai ajudar realmente e você vai conseguir reverter algumas situações, algumas coisas. E só linkando, assim, voltando na questão das medicações, né, do uso, muitas vezes exacerbado de medicações e até transponíveis da medicina para a medicina veterinária, isso a gente cai na questão cultural. Se a gente, por exemplo, indica uma medicação e avisa aquele proprietário que ele precisa fazer um manejo de monitoração por aquele uso de medicação, a maioria das medicações, se você parar para ler a bula, você não vai nem usar. Isso é verdade. Começando por aí. Por isso que existe a indicação, a dose, o paciente que precisa, o paciente que, inclusive, precisa usar aquela medicação, e muitas vezes a gente tem que pesar a necessidade daquilo e colocar numa balança. Tudo bem, aquilo ali pode causar uma lesão renal, mas eu preciso controlar isso, mas eu preciso, de outro lado, eu preciso usar aquela medicação. Por isso o monitoramento. E a gente cai na questão cultural, né? Muitas vezes a gente, até voltando à questão da medicina, como tem mudado, a medicina preventiva, ela justamente propõe isso. Se a gente previne... as lesões, previne as alterações, a gente consegue prever certas coisas e diagnosticar antes mesmo que elas evoluam. Se a gente tem a cabeça muito da medicina resolutiva, né? Então, assim, eu vou tomar aquele remédio, vou melhorar e ok. Não, mas se a gente previne certas coisas, isso facilita... Não volta. Exatamente. Isso facilita e até, por exemplo, o cliente, o proprietário que já tem esse tipo de pensamento, olha, eu não posso pensar que é uma medicação que faz bem para uma criança, tem peso aproximado do meu cão, talvez eu utilize essa medicação. Muitas vezes é assim. Exato. Né? Você vai por comparação. E realmente são coisas bem diferentes. Existe indicação para cada paciente, existe a idade, existe comorbidades pertinentes. E cada caso, né? Cada caso é um caso. Por isso que, às vezes, a gente até tenta abordar alguns casos numa conversa assim de mesa redonda, mas muitas vezes é difícil, porque você precisa ter aquele paciente examinar. Porque ali naquele exame neurológico, muitas vezes se detecta coisas que o proprietário não viu e isso vai ser, realmente, vai mudar toda a cara daquela manifestação. Agora, a gente já está terminando, 5 minutinhos finais, mas só vou fazer uma pergunta e respondam só assim, sim ou não, e depois, outro dia, a gente desenvolve. O animal pode nascer com problemas neurológicos? Pode. Seriam as anomalias. Aí dá vontade de perguntar mais coisas. Seriam as anomalias no nascimento. Né? Às vezes até por uma própria sofrimento no parto. Pode gerar problemas. Muito parecido com os humanos. Neurologia pediátrica. A gente tem neurologia geriátrica, neurologia pediátrica. Então, eu vou te mandar o vídeo que eu vi. Eu vou te mandar voltaremos com esse tema do pediátrico. Gente, a gente está chegando no final. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Pode deixar contatos, Stephanie, o que você quiser deixar de mensagem para o ouvinte, fique à vontade. Bem, gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, né, a oportunidade de falar da medicina e da especialidade em que eu sou apaixonada e enfim, vivo para isso. Então, eu gostaria de deixar que realmente a gente começasse a investigar mais certas coisas, a gente começasse a prevenir e que esse paciente chegue até o especialista, né? Não pare, muitas vezes, na dúvida. Né? A gente precisa de uma investigação e é isso a mensagem principal, eu acho que desse bate-papo. Né? A medicina veterinária está mudando a cara e os veterinários também. Então, isso a gente vê aqui todas as sextas-feiras, a gente percebe isso aqui. Então, a gente está realmente
num boom muito grande, são várias especialidades surgindo. Eu gostaria até de ressaltar que agora é uma colaboração recente minha no Hospital da Rural. Muitas vezes, pessoas que não conseguem atendimento no particular, por questões... Procura, né? Lá é um atendimento pago, mas é realmente um valor mais acessível, popular. E, realmente, em alguns casos, a gente consegue... A casuística lá tem sido bem grande, e eu trabalho junto com a acupuntura e a fisioterapia, e isso tem sido fantástico. Então, a procura também, um dos lugares para procura é lá no Hospital da Rural, na Universidade Rural. E eu também trabalho em clínicas particulares, Rio Vet Center, Clínica Vaz Lobo. Dentro do Rio e Grande Rio eu trabalho. O meu contato, que eu vou deixar, é o e-mail. Pois não. É meu nome, é stephanie.neurovet@gmail.com. O meu Stephanie é STEPHANE, neurovet, VET, temudo, @gmail.com. Então, algumas dúvidas, até os locais que eu trabalho, podem, a gente consegue conversar por lá, porque muitas vezes eu consigo orientar o cliente dessa maneira. Em que local você está? Sim. Que aí eu vou te orientar o local mais próximo, né? E muitas vezes até domicílio eu acabo fazendo, dependendo do caso. Tá ótimo. Então, é uma das possibilidades. Muito obrigada. Eu vou reproduzir seu e-mail na página do Facebook e também na página do programa. Obrigada. Obrigada mais uma vez por você ter vindo aqui. Obrigada a você. Alex, você. Pauline, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Da outra vez eu já falei dos meus contatos. Eu tenho a página no Facebook, Alex Portes Neurologia Veterinária, que tem meus contatos lá, então se o pessoal quiser me achar também fica mais fácil. E eu acho que vou aproveitar só um momento aqui para dizer uma coisa que acho que está em voga, a gente está vendo muito isso, já que a gente fala, e até você defende a relação à questão também de proteção dos animais. Os animais não devem pagar pelo erro dos humanos. A gente tem visto isso ao longo dessa semana, a gente viu vários casos e se buscou muitas coisas a respeito disso, né? Até ontem eu escutei num programa falando sobre um pai em São Paulo que botou o filho por cima da grade da jaula do urso para fazer xixi dentro da jaula. Primeiro, errado o lugar onde estava fazendo e botando em risco a vida tanto da criança quanto do próprio animal, né? Então, assim, os animais estão pagando pela irresponsabilidade. Exatamente. O crocodilo estava no habitat natural dele, né? Justamente. Então, ontem também um policial em São Paulo, dentro de uma favela, bateu um cachorro que ele estava latindo atrás da viatura. Matou a tiros. Viralizou aí na internet aí. Esse camarada é um imbecil. Entendeu? Não, um safado. E não vai longe, não só em animais, mas não sei se vocês viram, em São Paulo saiu ontem também, dos policiais que estão roubando cobertor e colchão dos moradores de rua, porque isso diz que é uma maneira de manter o ambiente limpo. Foi o que eu falei lá atrás, a questão da gente ser mais humanitário. Exatamente. Alex, muito obrigada pela sua mensagem final, foi realmente muito importante. Mais uma vez, obrigada, e nós vamos voltar com vocês aqui em programas futuros. Acioli, temos que dividir 1 minuto. Muito obrigado, doutor Stefano, doutor Alex. Voltem sempre. Entendeu? E parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem dentro da medicina veterinária. Valeu. Bom, e eu agradeço a todos que participaram do programa, estiveram conosco durante essas 2 horas. Lembrando que esse programa vai ser reprisado amanhã, sábado, às 18 horas. E na próxima sexta-feira a gente vai voltar para saber como cuidar dos nossos amiguinhos no frio, né? Porque muitos cuidados a gente tem que ter, porque o frio mata, o frio traz doenças, então vamos saber tudo sobre isso. Por hoje é só. Uma boa tarde a todos e que as funções protetoras do universo estejam conosco ao longo da semana. Diálogos sobre animais e meio ambiente. Comunicando, Pauline Machado. Rádio Mundial News FM, uma emissora do Grupo Mundial News de Comunicação. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Direção Nacional de Jornalismo, Paulo Roberto Acioli. 24 horas no ar.